Durante a inspeção de saúde anual da escola, os alunos fazem fila para verificar sua altura e peso. Quando chega a vez de Siwoo, ela se sente envergonhada enquanto o profissional anuncia suas medidas. Depois, suas amigas imediatamente se aglomeram para perguntar sobre seus resultados. Sentindo-se insegura, Siwoo tenta evitá-las, mas na pressa, ela tropeça e acidentalmente quebra a porta. Percebendo seu estado, Koki se aproxima dela com preocupação, ajudando-a a se levantar e devolvendo seu formulário de exame sem sequer olhar para ele. Eles trocam um breve adeus e Sai rapidamente conserta a porta quebrada em segundos, surpreendendo suas amigas. Enquanto observam Koki partir, suas amigas começam a sussurrar sobre como ele é legal, especulando que ele pode ser um pegador. Sai nega imediatamente, insistindo que ele não é assim. Suas amigas então se lembram que Sai e Koki frequentaram a mesma escola primária. Sai admite que mesmo naquela época ele já era legal, mas mudou muito desde então. Na verdade, Koki não era apenas um colega de classe para ela, ele também foi seu primeiro amor. É uma longa história, mas o que Sai mais se lembra é que ela costumava ser a mais alta da turma. Apesar de sua altura, ela era bem fofa, e alunos de séries mais avançadas a adoravam. Eles frequentemente se reuniam ao redor dela, fascinados por como ela ficava animada com os almoços da escola. Enquanto todos estavam agitados em torno de Sai, sua atenção foi atraída para um menino tímido ali perto. Ele parecia envergonhado, e sua mãe havia mencionado que ele não comia muito e tinha medo de leite. Curiosa, Sei se aproximou dele e perguntou se ele era alérgico a leite. Ele admitiu que simplesmente não gostava. Então ela se ofereceu para beber o leite dele por ele. Aquele momento acendeu a amizade deles, mas para Sai, pareceu amor à primeira vista. A partir daquele dia, ela sempre bebia leite por dois. Eles acabaram se tornando colegas de classe por 6 anos inteiros, muitas vezes sentando um ao lado do outro. Sempre que Koki era chamado para recitar, Sai sussurrava as respostas para ele, o que geralmente fazia com que ambos fossem repreendidos. Ainda assim, Koki sempre pedia desculpas depois. Desde o ensino fundamental, Koki sempre lembrava Sai sobre educação física, sabendo que ela se destacava nos esportes. Um dia, durante um jogo de bola, Sai notou uma criança mirando em Koki. Sem pensar, ela pulou para bloquear a bola, derrubando Koki no chão acidentalmente. Por causa disso, ele foi forçado a sair da fila e foi eliminado. As outras crianças começaram a provocá-lo, e Koki fugiu envergonhado. Na hora do almoço, eles sentaram um ao lado do outro como de costume, mas nenhum dos dois falou. Saevi notou o quanto Koki gostava de takoyaki, embora ele não fosse muito fã dos almoços da escola. Sentindo-se culpada, ela pediu desculpas e ofereceu-lhe seu prato. Para sua surpresa, Koki também entregou o dele a ela, tendo notado sua expressão triste. Então eles acabaram trocando os pratos. À medida que cresciam, Koki começou a focar no futebol. Embora ele fosse mais magro e menor que os outros meninos, Issei sempre achou que ele parecia grande e legal. Naquela época, ela ficou aliviada por nenhuma de suas amigas estar interessada nele. Mas tudo mudou na 6ª série, quando ele de repente ficou alto. No 3º ano do ensino fundamental Segundos, todos ao redor deles viram o quão legal ele havia se tornado. Sai quase não o reconheceu no início, especialmente quando ele a cumprimentou com uma voz muito mais grave. Eles haviam começado tão próximos, mas a amizade deles parecia desvanecer em vez de crescer. Sai disse a si mesma que tinha que parar de ter uma queda por ele, pois a popularidade repentina de Koki a fazia sentir-se um pouco solitária. Mesmo que isso significasse que outros estavam finalmente notando o lado dele que ela sempre admirara. No fundo, ela sabia que seus sentimentos eram unilaterais. E agora, ela não podia contar a ninguém que gostava dele. Não quando Koki havia se tornado alguém admirado por todos. No dia seguinte na aula, Sai segue sua rotina habitual quando o professor de repente pergunta quem é o representante da turma para o festival de esportes. A caminho da reunião, ela percebe que a porta que ela quebrou ontem já tem um aviso colado nela. Quando ela chega à sala de reunião, encontra Koki lá sozinho. O rosto dele se ilumina quando ele percebe que Sai é a representante da turma B. Logo, os outros representantes de turma também começam a chegar. A reunião prossegue como de costume, até que o professor tira um grande pedaço de tecido da bandeira da escola. Ele sugere que alguns alunos de cada série trabalhem nisso, mas todos parecem desinteressados, já que é muito grande. Vendo isso, Koki se aproxima de Sai e pergunta se ela quer fazer a bandeira com ele, já que ela é a única pessoa que ele conhece ali. Sai não tem escolha a não ser concordar. Com isso, fica decidido que os dois ficarão encarregados da bandeira. No dia seguinte, enquanto Sae está terminando seu treino de tênis, Koki já espera na quadra. Nervosa, ela anuncia desajeitadamente que eles só vão fazer a bandeira. Eles vão para uma sala de aula vazia, estendem o tecido no chão e pensam em um design. Para sua surpresa, Koki já tem um plano claro. Ele sempre foi artístico desde o ensino fundamental, e quando ele mostra seus desenhos a ela, Sae concorda instantaneamente. Eles decidem começar imediatamente, e Sae se oferece para pegar a tinta, em parte porque precisa se acalmar, já que suas mãos estão tremendo só de estar perto dele. Depois de se acalmar, Sae volta para a sala de aula e em pouco tempo os dois terminam a bandeira. De repente, um instrutor entra e os repreende por ficarem na sala até tão tarde. Eles rapidamente explicam o que estão fazendo e mostram a bandeira a ele. O professor comenta que o design pode não ser apropriado, mas Sai imediatamente defende a arte de Koki. Vendo isso, o professor decide levar a bandeira para a secretaria e diz a ambos para irem para casa. Enquanto se separam, Koki de repente percebe que a chave de sua bicicleta está faltando. Depois de procurar por toda a parte, eles ainda não conseguem encontrá-la. Koki está prestes a desistir e ir para casa a pé, mas Sai se recusa a deixar isso acontecer. Ela o encoraja a pensar cuidadosamente sobre sua manhã. Quando Koki fecha os olhos para se lembrar, Sai fica nervosa só de observá-lo.
Para sua surpresa, ele encontra a chave no bolso o tempo todo. Sai fica aliviada por Koki ter encontrado a chave de sua bicicleta, mas já é tarde. Koki se oferece para levá-la para casa, dizendo para ela subir em sua bicicleta. Sai recusa imediatamente, preocupada com seu peso, mas Koki a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Ele até menciona que frequentemente dá carona aos seus colegas de time de futebol, e eles são mais pesados que ela, então não será um problema. Enquanto voltam para casa, a conversa deles flui naturalmente. Eles conversam sobre o próximo festival de esportes, com Koki mencionando como Sai vai participar do revezamento por causa de sua velocidade. Sai, no entanto, secretamente se tensiona. Koki se lembra exatamente onde ela mora, e eles acabam relembrando os almoços da escola, como ele costumava ser exigente, mas não é mais, e como os almoços melhoraram agora que estão no ensino fundamental segundos. De repente, um barulho alto de estouro os interrompe. O pneu da bicicleta estoura, Sai imediatamente pede desculpas, pensando que é por causa do seu peso, mas Koki assegura que é apenas um caco de vidro. Apesar disso, ele ainda insiste em acompanhá-la até em casa. Koki se lembra de como ela costumava deixar os colegas de classe irem na frente durante as corridas de obstáculos e gentilmente a lembra de não se conter mais. Enquanto caminham, Koki casualmente menciona o ensino médio. Sai compartilha que vai para North High, e para sua surpresa, Koki também vai para lá. Eles percebem que esta é a primeira vez que conversam tão profundamente em muito tempo, já que raramente caíam na mesma turma durante o ensino fundamental segundos. Quando chegam à casa de Sayu, ela reflete sobre como suas conversas são fáceis. Koki sempre foi alguém que consegue conversar casualmente com qualquer pessoa. Mesmo que ela não tenha sido quem encontrou a chave dele, ele ainda lhe ofereceu uma carona para casa, porque ele é simplesmente assim tão gentil. O dia seguinte marca o início do festival de esportes. Um professor pede a Sai para mover uma enorme pilha de cordas de cabo de guerra e sugere que ela peça ajuda a Koki. Mas como ele está cercado por um grupo de garotas, Sai decide lidar com isso sozinha. Ela se esforça para arrastar as cordas pesadas, mas se recusa a interrompê-lo. Felizmente, algumas de suas colegas de equipe chegam bem a tempo para ajudá-la. Então, Sai é informada de que a batalha de cavalaria está prestes a começar. Neste jogo, as garotas são carregadas por suas colegas de equipe e tentam arrancar as bandanas dos oponentes de outros times. Sai está posicionada na base, apoiando uma garota em uma perna enquanto tenta manter o equilíbrio. Como as garotas no topo estão batalhando ferozmente, Sai acaba sendo atingida várias vezes, mas ela se recusa a soltar e continua a segurá-la até o fim. Sua equipe finalmente vence a partida. Enquanto Sai recupera o fôlego, ela percebe como as outras garotas ainda parecem compostas e deslumbrantes, apesar do jogo intenso, enquanto ela mesma parece completamente exausta. A próxima partida é a batalha de cavalaria dos meninos, então Sai se afasta para dar espaço à plateia. O jogo começa e Koki lidera sua equipe como seu general de cavalaria. A partida é intensa, mas Koki dá o seu melhor. No final, ele consegue derrubar o general adversário, garantindo a vitória para sua equipe. A multidão explode em aplausos, e Sai não consegue deixar de sentir orgulho dele, mesmo que seus olhos não se encontrem. Enquanto o festival de esportes continua, os jogos prosseguem um após o outro. Sai participa com entusiasmo, mas quando ela tira seu cartão de instrução, isso a surpreende. Diz, traga alguém que você ama. Seus olhos instintivamente pousam em Koki, mas ela rapidamente afasta o pensamento e decide pegar sua amiga Rei em vez disso. Eles fingem estar apaixonados enquanto correm em direção ao gol. Enquanto descansa, Sayu se pergunta quem poderia ter colocado aquele cartão no jogo. Mas antes que ela possa pensar mais, Koki de repente corre em sua direção segurando seu próprio cartão para a mesma caça ao tesouro. Ela finge não ouvi-lo no início, mas ele continua chamando seu nome até alcançá-la e puxá-la. Eles correm em direção ao líder que está prestes a ler as instruções. Koki tenta impedi-lo, mas o líder anuncia mesmo assim, uma garota alta. Com isso, Sai força um sorriso desajeitado e volta. Ela sabe que o que o líder disse é verdade, mas ouvir isso de Koki ainda a magoa, pois ela sempre quis que ele a visse de forma diferente. Lágrimas ameaçam cair, mas Koki de repente vem correndo atrás dela para se explicar. Ele admite que o cartão na verdade dizia uma garota fofa, e ela foi a primeira pessoa que lhe veio à mente. Ele estava muito envergonhado para deixar o líder dizer isso em voz alta, então ele rapidamente sinalizou para ele inventar algo em vez disso. Ao ouvir isso, Sai se vê ficando ainda mais apegada a Koki. Pelo resto do festival de esportes, ela continua a torcer por ele. O tempo passa, e o dia de seus exames de admissão chega. Tanto Sai quanto Koki fazem o teste para North High. Sai diz a si mesma que não deveria mais amá-lo. Ele parece inatingível agora. Mas quando os resultados saem, ela percebe que não há regra contra se apaixonar. Ela olha pra ele e vê que ele também passou. Ali, eles trocam sorrisos calorosos e genuínos. No dia da formatura deles, Koki se aproxima de Sai e pede para tirar uma foto juntos, dizendo que sua mãe pediu. Eles ficam lado a lado e tiram a foto, mas Koki de repente percebe que está parado um pouco perto demais. Sai se sente nervosa, mas pede a ele para enviar a foto a ela também. Eles trocam informações de contato, dizendo um ao outro que será útil, já que estarão na mesma escola de ensino médio e esperam estar na mesma turma. Depois eles conversam sobre várias coisas, como os doces Kohaku Manju vendidos durante a formatura. Para a surpresa de Sai, Koki entrega a ela seu Kohaku Manju como um pequeno presente e diz que está ansioso para passar o ensino médio com ela. Saie não consegue deixar de admirá-lo profundamente. Receber algo de Koki parece um sonho impossível que se tornou realidade. No primeiro dia de aula, Saie descobre que está na mesma turma que Koki. Enquanto ela segue para a sala de aula, ela reflete sobre como desta vez ela quer tentar a sorte, e o universo parece estar lhe dando um sinal para ir em frente.
Mas antes que ela chegue à porta, Hisui de repente escorrega pelas escadas e Sai instintivamente a pega bem a tempo. Logo depois, ela coincidentemente esbarra em Koki, que a vê naquela posição estranha. Ele a cumprimenta calorosamente, claramente feliz por serem colegas de classe novamente. Enquanto isso, a mente de Sai fica completamente em branco, pensando em como ele está legal em seu novo uniforme. No primeiro dia de aula, Sai chega à turma enquanto o professor instrui a todos a se apresentarem um por um. Yoda se levanta e se apresenta normalmente. Yushin se levanta em seguida, mas ele é excessivamente falante, enquanto Sai discretamente faz anotações mentais, tentando lembrar os nomes de todos. Quando chega a vez de Koki, Sai de repente se sente deslumbrada. Ele fala sobre várias coisas sobre si mesmo que nem mesmo Sai sabia. Quando chega a vez dela, ela se levanta e percebe que seus colegas de classe imediatamente falam sobre sua altura. Nervosa, ela faz uma introdução muito breve e rapidamente se senta novamente. Depois da escola, enquanto todos estão indo para casa, Koki a chama. O coração dela salta, mas ele simplesmente diz a ela que sua saia está rasgada. Sai percebe que isso deve ter acontecido mais cedo, quando ela pegou Hisui perto das escadas. Para sua surpresa, Koki rapidamente tira o casaco e o entrega a ela para se cobrir, garantindo que ninguém mais notou. Ironicamente, ele é a única pessoa que ela não queria que notasse de jeito nenhum. Assim que Sai chega em casa, sua mãe imediatamente conserta sua saia rasgada. Enquanto está em seu quarto, sua mãe também nota a caixa de Kohaku Manju, que Koki deu a Sayu durante a formatura deles, ainda em exibição. Depois que ela sai, Sayu começa a sonhar acordada com Koki, como ele está agora na mesma turma que ela, parecendo tão elegante, seu uniforme escolar. Ela até tem o número de telefone dele salvo, mas não consegue encontrar uma única desculpa para mandar uma mensagem para ele primeiro. No dia seguinte na escola, Sai leva o moletom dele com ela, pretendendo devolvê-lo. No entanto, Koki quase nunca está sozinho, tornando difícil para ela se aproximar dele. Enquanto isso, Sai observa que Hisui está constantemente cercada por garotos de diferentes turmas e ela admite, ela realmente é fofa. Enquanto caminha, ela ouve alguém chamar de uma janela. Olhando para baixo, ela vê Koki acenando para ela de fora. Nervosa, ela corre para encontrá-lo. Ela desce as escadas e eles acidentalmente esbarram um no outro. Sai rapidamente pede desculpas e entrega a ele o moletom que ele lhe emprestou. Então, Hizuri chama Sai, agradecendo-a por tê-la salvado antes. As duas finalmente fazem uma apresentação adequada enquanto Koki se desculpa e sai. Enquanto conversam, Hisui comenta o quão próximos Sai e Koki parecem, até mesmo elogiando o quão legal Koki é. Sai percebe que, mesmo no ensino médio, as pessoas ainda o consideram um cara legal. Hisui continua falando sobre sua apresentação e mostra interesse genuíno em conhecer Sae melhor. Antes de se separarem, Hisui pede as informações de contato de Sae. No dia seguinte, o professor dá à turma sua primeira tarefa como grupo unido, que é recolher o lixo ao redor da escola amanhã. O grupo saiu com Koki, Hisui e mais 3. Yushin assume o papel de líder do grupo, e Yun inventa apelidos para todos. Ele chama Koki de Sr. Bonitão, mas quando chega a vez de Sayu, Yushin tenta, brincando, apelidá-la de Hachiro por ser grande. Sairi fica desconfortável, mas Koki intervém e lhe dá um apelido muito melhor. A equipe prossegue para inventar apelidos e discutir sua tarefa. Quando a hora do almoço se aproxima, Hisui sugere que eles comam juntos. Enquanto comem, Hisui não consegue parar de falar sobre Koki, admirando cada uma de suas ações. Ela até pergunta a Sai sobre ele durante os dias do ensino fundamental segundo, mas Sai rapidamente ignora as perguntas. Enquanto isso, Miu parece desinteressada e simplesmente tenta direcionar a conversa de volta para os tópicos da aula. O dia seguinte é o dia da limpeza da escola, então o grupo percorre o campus recolhendo lixo. Algumas áreas são tão cheias de árvores e grama que eles brincam que um urso pode aparecer. Durante a atividade, Yushin continua a fazer comentários desconfortáveis sobre a altura de Sae, o que a incomoda. Então, durante toda a atividade, Sae não consegue deixar de refletir sobre como ela sempre foi vista como a grandona, enquanto Koki sempre foi visto como o legal. Miyou e Hisui logo chamam Sae, e elas se movem para um local diferente. De repente, Yushin cai rolando de cima. Sai instintivamente se move para ajudá-lo a se levantar, mas Koki rapidamente a impede. Koki acidentalmente chama Sai pelo primeiro nome, fazendo com que ambos coracem de surpresa. Mais tarde, enquanto os três ficam sozinhos, Miu e Hisui discutem o comportamento anterior de Koki. Sai escuta, mas no fundo ela sabe que esta não é a primeira vez que Koki a chama pelo primeiro nome. Quando eram mais jovens, ele costumava se dirigir a ela dessa forma o tempo todo. Ele sempre foi gentil e amável com ela, então ela não acredita que ele seja temperamental de forma alguma. Ela tenta explicar a história e a situação para Miu e Hisui em detalhes, tanto que as duas ficam um pouco sobrecarregadas. Então Yoda interrompe a conversa delas, explicando que Koki repreendeu Yushin porque Yushin havia dito algo completamente fora de lugar. As garotas tentam pressionar Yoda por detalhes, mas ele se recusa a revelar mais. Antes que pudessem continuar, Koki e Yushin voltam correndo para chamá-las. Enquanto Sai olha para Koki, ela não consegue deixar de notar como simplesmente não consegue desviar o olhar. Naquela noite, depois de terminar o banho, Sai recebe uma mensagem de Koki. Ele está perguntando sobre o conteúdo das provas de amanhã e exige uma resposta em 10 minutos. Em pânico, Sae se apressa para se vestir e procurar em suas anotações. Ela envia a ele o conteúdo completo bem a tempo. No entanto, Koki responde, percebendo que havia enviado a mensagem para Sae por engano, e que na verdade era para seu amigo.
Enquanto Koki pede desculpas, a conversa deles naturalmente flui de forma casual. As palavras dele enchem o coração de Sai. Logo depois, ela recebe outra mensagem, desta vez de Hisui. Ela começa reclamando da atividade de limpeza anterior, mas rapidamente muda o assunto para Koki. Sai não tem escolha a não ser responder, mesmo que se sinta um pouco sobrecarregada. Deitada na cama depois, Sai reflete sobre a rapidez com que a fofoca se espalha. Se uma garota confessa seus sentimentos a um garoto, todos na escola certamente descobrirão mais cedo ou mais tarde. No dia seguinte, no almoço, os três sentam juntos novamente. Hisui pressiona persistentemente Sae, perguntando se Koki tem namorada, mesmo que Sai já tenha dito a ela que não. Sai acha que é muito cedo para Hisui estar interessada em Koki, mas Hisui fala com ousadia, sem se importar que estejam dentro da sala de aula onde outros possam ouvir. Ela então começa uma longa e animada conversa sobre meninos, meninas e namoro nos tempos do ensino fundamental II. Ela compartilha uma quantidade esmagadora de informações, mas nem Sai nem Mio estão realmente ouvindo. Ambas estão visivelmente exaustas com a tagarelice dela. Eventualmente, Hisui nota o silêncio de Sai e assume que ela simplesmente não está interessada. Então, Mio explica que algumas pessoas simplesmente não gostam de conversa de garotas. Ao ouvir isso, Hisui pede desculpas. Ela admite que realmente não sabe mais sobre o que falar, enquanto Mio habilmente muda o assunto de volta para as lições da aula, o que faz Hisui parecer completamente horrorizada. Mais tarde naquele dia, durante o treino de judô, Sai rapidamente derruba Hisui com um único golpe. Na verdade, ela derrota todos tão sem esforço que até o treinador pergunta se ela está interessada em entrar para o clube de judô. Depois que a sessão termina, Sai imediatamente verifica suas amigas, perguntando se elas estão bem. Nesse momento, elas avistam Koki por perto. Hisui conta a ele com entusiasmo o quão incrível Sai é no judô, enquanto Mio acrescenta que Sai parece lidar com todos gentilmente, colocando-o suavemente no tatame, apesar de sua força. Koki elogia Sai por isso e então casualmente menciona o treino de tênis em andamento antes que seus amigos o chamem. Intrigada, Hisui também expressa interesse em tênis. Sayu está prestes a enviar uma inscrição para o clube, então ela decide levar Hisui com ela para se inscreverem juntas no clube de tênis. Enquanto se dirigem à quadra de tênis, Sayu ensina Hisui a segurar a raquete de tênis corretamente. No entanto, Hisui está muito distraída com Koki no campo de futebol vizinho. Na aula, Sayu percebe o quão direta e aberta Hisui é. Isso a faz comparar-se silenciosamente, questionando se ela é realmente uma opção melhor para Koki. Mais tarde, enquanto está em seu armário, Koki se aproxima e menciona suas notas altas em matemática. Para sua surpresa, ele pergunta se ela pode dar aulas particulares a ele, já que mal passou. Naquela tarde, os dois se encontram na biblioteca, embora Sai não tenha certeza de como ensiná-lo. Koki relembra os tempos da escola primária, quando Sai o ajudava com as coisas porque ela era maior que ele. Agora que cresceu, ele diz que quer retribuir o favor. Sai reflete que talvez seja por isso que ele sempre foi tão gentil com ela, mas a verdade é que ela estava apenas feliz em ajudar naquela época e ainda está agora. Enquanto voltam para casa, Koki elogia Sai, mencionando como ela entrou na escola sem esforço, enquanto ele mal conseguiu, apesar de tanto empenho. Seus exames e históricos eram uma bagunça completa, mas ele persistiu. Sai então se abre, admitindo que sempre jogou pelo seguro, com muito medo de correr riscos. Koki admite que também estava assustado, mas ainda assim deu o seu melhor e está realmente feliz que seu trabalho duro valeu a pena no final. Ao ouvir isso, Sai não consegue deixar de admirá-lo ainda mais, mesmo com suas notas sendo significativamente mais altas que as dele. Naquela noite, ela tenta elaborar uma mensagem para enviar a ele, mas não encontra as palavras certas. Enquanto ela pensa, Koki envia uma mensagem primeiro, pegando-a completamente de surpresa. Ela entra em pânico sem saber como responder. Antes que possa digitar uma resposta, outra mensagem dele chega, e depois mais uma. As mensagens continuam chegando, mas Sai ainda não consegue pensar no que dizer, então ela simplesmente envia um adesivo por enquanto. Com isso, a conversa deles continua, até mesmo voltando aos tempos da escola primária. No fundo, Sai espera silenciosamente que um dia ela tenha a coragem de dizer a Koki como ela realmente se sente. No dia seguinte, na aula, outra atividade em grupo é anunciada. Sai se junta a Mio e Hizubi, como de costume. Yushin, então, sugere que o grupo dela se junte ao dele, já que também são 3. No entanto, vários colegas começam a comentar que deveriam misturar os grupos da atividade de limpeza de lixo para variar. Alguns até olham para Sai e sugerem que ela só quer ficar com Koki. Antes que Sai possa reagir, Koki toca seu ombro e sussurra um plano. Quando Yushin tenta liderar a mistura, Koki se adianta e assume o controle. Usar pedra, papel e tesoura para decidir os grupos garante que o plano funcione. Dito e feito, Sai e Koki acabam no mesmo grupo novamente. Depois da aula, enquanto Sai volta para casa, Hisui corre animadamente até ela. Ela menciona ter notado como Sai e Koki pareciam sorrateiros, e admite que também quer se aproximar dele, pedindo ajuda a Sai. Mas ao ver a reação de Sai, Hisui decide que vai falar com ele sozinha. Enquanto Sai observa Hisui tentando se aproximar de Koki, Migo de repente se manifesta. Ela vê através de Sai e sabe que ela também tem uma queda por ele. Nesse momento, Koki acena na direção delas, o que assusta tanto Sai que ela deixa cair a bolsa e sai correndo em pânico. Ela reflete sobre como sempre escondeu seus sentimentos por Koki, aterrorizada de que isso pudesse arruinar a amizade deles. Enquanto corre, Sayu esbarra em Hisui. Então, ela a empurra para um canto para confessar algo. Ela admite que também tem uma queda por Koki.
Os olhos de Hisui se arregalam em choque a princípio, mas para a surpresa de Sayu, ela só quer ajudar. Hisui até fala tão alto que Sayu tem que cobrir a boca para evitar que os outros ouçam. Quando Hisui descobre os sentimentos ocultos de Sayu por Koki desde a escola primária, ela fica chocada. Sayu desabafa seus sentimentos e experiências, e Hisui a assegura de que a apoia. Logo depois, Miyu chega carregando as coisas de Sayu. Hisui finalmente admite que só gostava de Koki pela aparência, mas se soubesse que Sayu tinha sentimentos sérios por ele, nunca o teria perseguido. Além disso, Hisui já tinha seus olhos em outra pessoa porque Koki mencionou que já gostava de alguém, e isso é algo que Sayu não sabia. Sayu tenta descobrir quem poderia ser a paixão de Koki, mas não consegue identificar ninguém, afinal eles nunca realmente conversam sobre tópicos assim. Pensando nisso, Sayu percebe que nunca imaginou Koki interessado em alguém antes. Miyu sugere que talvez Hisui apenas tenha ouvido errado, mas Hisui insiste que tem certeza. Mesmo assim, Miyu acredita que Koki pode ter dito isso sem pensar. Rumores e boatos podem ser facilmente distorcidos por preconceitos pessoais, então ela se recusa a acreditar em algo a menos que veja por si mesma. Com isso, Hisui sugere que Sayu pergunte a Koki diretamente. No entanto, para Sayu isso realmente não importa. Ela decide que fará o seu melhor de qualquer forma, e Hisui concorda completamente com sua decisão. Hisui também menciona a próxima viagem escolar, apontando que, como estarão no grupo com Koki, isso lhes dará mais chance de conversar mais de perto. Naquela noite, as garotas estão trocando mensagens sem parar, todas animadas para a próxima viagem escolar. Hisui compartilha ansiosamente a última fofoca que ouviu na escola, mas tanto Sayu quanto Miyu não parecem particularmente interessadas nisso. Enquanto isso, Sayu reflete silenciosamente para si mesma que tem medo de ser rejeitada, mas apesar do seu medo, ela ainda quer tentar porque gosta muito de Koki. Por outro lado, Hisui continua tagarelando sobre a viagem com Miyu, sem perceber que Miyu já adormeceu do outro lado da linha. Enquanto isso, Koki se prepara para a viagem, e Sayu também. No dia seguinte, Sayu se despede da família, que a anima e a lembra de trazer lembranças. Logo, o ônibus chega, e enquanto espera, Sayu não consegue parar de pensar em Koki. Mesmo que ele goste de outra pessoa, ela está determinada a arriscar. Hisui, como sempre, a encoraja de todo o coração, pronta para apoiá-la, não importa o que. Pouco tempo depois, o ônibus parte e Sayu se acomoda em um assento na janela. No entanto, quando ouve que outra garota quer trocar, ela concorda imediatamente. Seu novo assento acaba entre dois meninos que não param de falar sobre um programa, então ela se oferece para trocar novamente. Mais tarde, uma garota no fundo começa a sentir enjoo, e se oferece mais uma vez para trocar de lugar com ela. Durante toda a viagem, ela continua se movendo, acomodando quem precisa de ajuda, até que finalmente encontra um lugar onde pode ficar. Enquanto olha pela janela, ela se lembra de que Koki também costumava ter enjoo de movimento. Então o ônibus de repente se enche com o canto alto de Yushin, entoando uma melodia boba sobre acordar cedo para a viagem escolar. Do seu assento, Sayu pode ouvir claramente os meninos rindo e provocando uns aos outros. Isso a lembra de como ele sempre foi assim, exibido, brincando com seus amigos. Então ela nunca o imaginou tendo uma queda por alguém. Ainda assim, ela se tranquiliza silenciosamente de que isso não importa. Quando chegam ao hotel, o instrutor diz a todos para deixarem suas bagagens e irem direto para o centro de treinamento. Uma garota começa a se sentir mal depois da viagem, então Sayu imediatamente se oferece para carregar as coisas dela, sem esperar que fossem tantas. É quando ela avista Koki, que também está carregando os pertences de seus amigos porque este último não está se sentindo bem. Observando-o, Sayu assume novamente que ele está perfeitamente bem agora. Koki e seus amigos entram no prédio primeiro, enquanto Sayu o segue, com os braços completamente cheios dos pertences de suas amigas. Ela então percebe que a porta não é automática, então tenta abri-la com o pé. No entanto, quando ela tenta passar, acaba presa desajeitadamente entre as portas. Coincidentemente, Koki está lá dentro e a avista. Sem hesitar, ele corre para ajudar. Quando seus olhos se encontram, ele mostra o mesmo sorriso caloroso que costumava dar a ela na escola primária, tornando difícil para Sayu imaginá-lo gostando de alguém. Ainda assim, ela se tranquiliza silenciosamente de que isso não importa. Um momento depois, a dona dos pertences que ela está carregando se aproxima para agradecê-la pela ajuda. Mais tarde naquele dia, a turma se reúne para o almoço, e Sayu senta-se com suas amigas, lançando olhares furtivos para a mesa de Koki ali perto. Ela observa enquanto ele e seus amigos conversam sobre a carne misteriosa em suas bandejas, que Koki se recusa a comer, fazendo Sayu perceber que ele ainda é um comedor exigente, afinal. Mas para sua surpresa, outra pessoa casualmente pega a carne do prato dele e a come por ele. Uma pequena pontada de tristeza a atinge, pois ela costumava ser quem fazia isso. Antes que perceba, Hisui se inclina e sussurra que ela está olhando demais. Com isso, Sayu volta à realidade bem quando Koki se vira para olhá-la, e ela imediatamente cora. Koki aponta para o prato dele, assumindo que ela está de olho na comida. Sai a cena rapidamente, fingindo ser apenas uma gulosa, embora a verdade seja que ele é quem ela está observando. Quando finalmente chegam ao centro de treinamento, Hisui tenta empurrar Sayu em direção a Koki para iniciar alguma interação. No entanto, como Sayu é um pouco maior, Hisui acaba ricocheteando em falha. Depois de ouvir o plano de Hisui, Sayu imediatamente entra em pânico, constrangida com a ideia de fazer um movimento tão óbvio. Até Miyu concorda que é muito embaraçoso. Sayu tenta acalmá-la, garantindo que ela ficará bem sozinha, mas Hisui insiste que ela deveria pelo menos mostrar a Koki o que há de tão bom nela.
Infelizmente, quando tentam pensar em seus pontos positivos, nada vem imediatamente à mente. Miu simplesmente diz que é melhor não fazer nada a respeito. Então, uma memória nostálgica de repente passa pela mente de Sai. Na escola primária, houve uma pesquisa onde ela foi votada na categoria provável de ser uma boa mãe. Ela se lembra de ter escrito o nome de Koki em várias categorias naquela época, e agora se pergunta o nome de quem ele escreveu. Durante uma atividade, os alunos são agrupados. Hizumi se certifica de que Sai se sente diretamente na frente de Koki, deixando-a extremamente preocupada de estar sendo muito óbvia. Ainda assim, ela se senta, e Miu assume a liderança na discussão do tópico, enquanto Yushin continua interrompendo de forma brincalhona. À medida que o treinamento continua, o grupo começa a interagir e Hisubi ocasionalmente elogia Sai em voz alta, brincando que ela seria a namorada perfeita. Seus comentários fazem Sai ficar constrangida, enquanto Yushin se junta falando sobre o quanto Sai ama comida. Com isso, Koki imediatamente o cotovela no rosto, fazendo-o parar. Sai continua insistindo que está bem, mas Koki não acredita nela. E esse lado dele faz Sai admirá-lo ainda mais. Quando é hora de fazer um brainstorming de ideias, Sai é encarregada de anotar tudo, então ela se apressa para registrar cada palavra enquanto o grupo expõe seus pensamentos. No entanto, sempre que Yushin recebe uma tarefa, ele continua recusando, alegando que não sabe como fazê-la. Isso força Sai a lidar com a parte dele do trabalho também. Com o tempo, o grupo fica irritado até que finalmente explode, exigindo que ele leve as coisas a sério. Enquanto terminam de preparar seus materiais de apresentação, Koki se vira para cada um de seus colegas de grupo para um high five. Quando é a vez de Sayu, tanto Hisui quanto Mia a observam de perto, e ela apenas levanta a mão desajeitadamente para dar um high five suave em Koki. No entanto, quando é a vez dela de fazer high five com as garotas, ela acaba batendo nas mãos delas com força, o que faz Koki rir alto. Enquanto se preparam para deixar o centro de treinamento, Hisui de repente diz a Sayu que parecia que ela gostava de Yushin antes. Sai congela em choque enquanto Hisui e Miu vão para o banheiro, enquanto ela escolhe ficar para trás. Dentro do banheiro, as duas garotas conversam sobre Sai. Miu sugere que Hisui deveria apenas deixar Sai agir naturalmente, mas Hisui insiste em ajudá-la. Hisui comenta sobre como Sai é reservada, desejando que ela tomasse uma atitude em relação a Koki em vez de ficar quieta. Ela realmente quer apoiar sua amiga, até sugerindo que elas se esgueirem para o quarto dos meninos à noite, mas Miu discorda, dizendo que é melhor observar e deixar as coisas acontecerem. Enquanto isso, Sai olha para as caixas de doces e começa a imaginar como Koki poderia gostar dela. Inesperadamente, Koki aparece atrás dela e comenta sobre o onsen manju, mas Sai não está realmente focada nos doces, pois está perdida em pensamentos sobre ele. Koki casualmente pega algumas caixas para levar para casa como lembranças. Logo, o professor chama todos para se reunirem, e os alunos correm em sua direção. Na confusão, um aluno acidentalmente esbarra em uma garrafa de vinho, derrubando-a. Sai instintivamente tenta pegá-la e Koki se move para protegê-la. Ainda assim, a garrafa se estilhaça e Sai acaba com um pequeno corte na testa. Koki imediatamente chama por ajuda médica, e embora o professor diga que não é nada sério, Koki insiste que ela receba tratamento adequado. Na clínica, Sai recebe tratamento enquanto Koki permanece ao seu lado. Ele se desculpa repetidamente pelo acidente, mas Sai insiste que não é culpa dele. Ainda assim, Koki argumenta que como o rosto dela é importante, ele deveria ter sido o único a se machucar. Ele explica que, como homem, não teria importado se ele se machucasse. Os professores acham estranho como ele diz isso casualmente, então Koki tenta se defender. Sua sinceridade apenas faz os sentimentos de Sai se aprofundarem, mesmo que ele possa gostar de outra pessoa. Mais tarde, enquanto as garotas comem, Miu fala sobre como a popularidade de Koki cresceu após o incidente. Todos ficaram tocados com o quanto ele estava preocupado com Sai. Apesar de seus próprios erros, ele parecia genuinamente desesperado para se desculpar antes. Sai reflete silenciosamente sobre como ele sempre foi gentil, pois essa é uma das coisas que ela mais gosta nele. No quarto das garotas, todas estão ocupadas secando o cabelo. Mieu ajuda Risu com o dela enquanto conversam sobre penteados. Enquanto isso, Sai decide sair um pouco. Enquanto isso, os meninos notam um fliperama por perto e, apesar das regras, decidem dar uma espiada. Sai por acaso avista o grupo, mas não vê Koki entre eles. Então ela olha ao redor e o encontra lá fora, admirando silenciosamente a paisagem. Ela se aproxima dele com cuidado, mas Koki, distraído com o telefone, se assusta quando a percebe. O telefone escorrega de sua mão, mas Sai o pega bem a tempo. Então eles começam a conversar casualmente. Koki admite que também não sentia vontade de se juntar aos outros. Ele então verifica o ferimento de Sai, preocupado, mas ela minimiza, dizendo que não é grande coisa. Enquanto ele se inclina para inspecioná-lo, a cena fica estranha. Koki percebe o quão perto ele chegou e rapidamente se desculpa, explicando que está acostumado a conversar com seus colegas de clube assim. Então, Sai reúne sua coragem e pergunta a Koki se há alguém de quem ele gosta. Ele não responde imediatamente, mas eventualmente adivinha que Kisui deve ter contado algo a ela. Koki admite que é uma paixão não correspondida, pois ele gosta de alguém que parece fora de seu alcance. Ele relembra alguns de seus momentos embaraçosos da escola primária, que Sayu conhece muito bem. Para ele, a garota de quem ele gosta é como uma estrela, brilhando mais forte que o sol. Por dentro, Sayu entende completamente porque é exatamente assim que ela se sente em relação a ele. Ainda assim, ela insiste que ele é realmente muito legal.
Ela o lembra de como ele sempre foi gentil, como da vez em que ele lhe deu seu takoyaki quando ela estava triste e o quanto ele se esforçou no futebol. Nenhuma dessas coisas mudou, então Sai diz a ele que se essa garota realmente o conhecer, ela também se apaixonará por ele. Ela lhe deseja o melhor, mas no fundo, a única coisa que ela realmente quer dizer é que gosta dele. Koki simplesmente agradece a Sei por suas palavras gentis, reconhecendo que ela é quem o conhece há mais tempo. Naquele momento, uma enxurrada de memórias volta a Sai, e ela percebe que gostava dele o tempo todo, desde o início. O momento de silêncio deles é interrompido quando os outros garotos chamam Koki, pedindo para ele se juntar a eles. Enquanto ele se vira para falar com eles, os olhos de Sae começam a se encher de lágrimas. Koki diz a ela para manter a conversa apenas entre os dois, mas quando ele olha para trás, ela já enxugou as lágrimas com um leve sorriso. Tudo o que Sae pode fazer agora é esperar silenciosamente que os sentimentos de Koki um dia cheguem à garota que ele ama. Assim que voltam para seus quartos, Isui não para de importunar Sai sobre seu confronto anterior com Koki, enquanto Sai se concentra em suas flexões, fingindo não ouvir. A conversa delas continua até que uma atendente verifica para anunciar o apagar das luzes, fazendo todas as garotas mergulharem sob seus cobertores. Embora algumas adormeçam rapidamente, Sei não consegue parar de reviver o rosto de Koki em sua mente enquanto luta para adormecer. De repente, um brilho fraco cintila sob seu cobertor. Abrindo os olhos, ela encontra Hisui e Miyu apontando a luz de espuma para ela, rastejando mais perto com sorrisos maliciosos. Hisui imediatamente bombardeia Sayu com perguntas, ansiosa por detalhes, mas Miyu adverte para ir mais devagar antes que a sobrecarregue. Com um suspiro, Sai finalmente se senta para encará-las e admite seu plano, evitar Koki completamente, pensando que a distância tornará mais fácil esquecê-lo. Mas como estão na mesma turma, ela sabe que será difícil. Até conversas casuais parecem perigosas, como se mais uma palavra pudesse aprofundar seus sentimentos. Ela se lembra de Koki, uma vez dizendo que sua paixão era alguém fora de seu alcance. Enquanto ele olhava distante naquele dia, Sai só o olhava, percebendo o quão próximo, e ainda assim inatingível ele parecia. Enquanto Sai se perde em pensamentos, Miyu de repente borrifa seu rosto com uma névoa de água, e depois faz o mesmo com Hisui. Ambas soltam um grito de protesto, mas Miyu apenas diz que provavelmente precisam de hidratação. O que Sai realmente precisa, no entanto, é conforto. Vendo suas expressões suavizarem, Hisui rapidamente a puxa para um abraço, assegurando-lhe que ela fez o seu melhor e que isso é mais do que suficiente. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Sai se enchem de lágrimas e logo Hisui também começa a chorar. As duas soluçam incontrolavelmente, enquanto Miyu ameaça borrifá-las novamente se não se calarem. Naquele momento, ela percebe que conversa de garotas não é tão ruim, afinal. Miyu e Hisui ficam acordadas com Sai, fazendo-lhe companhia até que ela finalmente se sinta à vontade. Com suas amigas ao lado, Sai percebe o quão profundamente elas se importam com ela. Koki pode ter confiado a ela esse segredo, mas ela agora acredita que valeu a pena. Saber a verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor do que fingir que nada aconteceu. Mais tarde naquela noite, a atendente retorna para verificá-las novamente, sem saber que as três garotas estão espremidas sob o cobertor de Sayu, com a garrafa de spray rolando silenciosamente no chão ao lado da cama. Na manhã seguinte, no café da manhã, Miyu e Hisui se certificam de que Koki não está por perto antes de irem pegar sua comida. Não é realmente necessário, mas Sayu ainda escolhe manter distância. Assim que as duas saem para a fila, Koki aparece com seu rosto sonolento de sempre, e a cumprimenta casualmente. Bom dia. Pega de surpresa, Sai retribui o cumprimento desajeitadamente. Então Yushin chama Koki do outro lado da sala, e ele se afasta, deixando-a paralisada no lugar. Quando Sae finalmente vai pegar sua comida, ela evita contato visual, tomando cuidado para não passar muito perto dele. Mas Koki é o primeiro a se aproximar, iniciando uma conversa casual sobre a refeição, o que só a deixa mais desconfortável. Quando se sentam, o prato dela acaba empilhado com carne. Do outro lado da sala, ela flagra Koki sorrindo para ela, o que a deixa constrangida. Ela dá uma grande mordida, mas luta para engolir. Suas amigas correm para ajudar enquanto a turma entra em pânico. Até Koki se levanta para verificar como ela está, mas antes que ele possa alcançá-la, Sayu consegue engolir, evitando o desastre. A turma ofega em admiração por sua garganta de ferro, deixando-a vermelha e mortificada. Mais tarde, quando é hora das apresentações em grupo, Miyu sugere que Yushin cuide da parte dele sozinho. Felizmente, Koki se oferece para ajudá-lo e os dois apresentam juntos. Enquanto falam, Sai não consegue deixar de olhar para Koki antes de desviar rapidamente o olhar, mas Hisui e Miyu percebem imediatamente. Enquanto se reúnem para a viagem de ônibus, Sai continua lembrando a si mesma para não se aproximar de Koki. Mesmo quando ele faz o ônibus inteiro explodir em risadas, ela se força a não reagir. Observar sua luta deixa Hisui emocionada, então Miyu a lembra silenciosamente para ser forte por Sai. Mas os soluços suaves de Hisui logo atraem a atenção de estudantes próximos que se inclinam para perguntar se ela está bem. Miyu rapidamente os dispensa, garantindo que está tudo bem. Enquanto Sai esconde seus sentimentos, o peso em seu peito aumenta. Mesmo assim, ela se convence de que tudo ficará bem, exatamente como antes. Ela sabe que se entregar totalmente pode deixar cicatrizes, mas esse mesmo esforço também pode trazer uma cura lenta e constante. No fundo, ela acredita que um dia superará isso. Percebendo seu desconforto, uma colega oferece-lhe uma garrafa de água, mas ela recusa, fingindo estar apenas com sono por ter ficado acordada até tarde. Miyu e Hisui rapidamente a apoiam, brincando sobre o pouco que dormiram na noite das garotas. Mais tarde, durante a atividade final, o instrutor lembra a todos para se manterem hidratados. Algumas garotas elogiam a pele impecável de Koki, e ele ri,
dizendo que é só por dormir o suficiente. Enquanto isso, Sai mantém distância, estudando o mapa em silêncio, até que Koki se aproxima novamente, puxando conversa sobre a região. Quando Sae levanta os olhos e vê o sorriso dele, ela congela, percebendo que seu plano de evitá-lo não está funcionando de jeito nenhum. Logo, o instrutor anuncia o próximo desafio, uma corrida de 10 km pela floresta, até a Torre Memorial e de volta. Os alunos devem formar duplas aleatoriamente, um menino e uma menina. Sai rapidamente examina a multidão e avista Yoda por perto, correndo para perguntar a ele antes que qualquer outra pessoa possa. Embora hesitante, Yoda finalmente concorda. Enquanto isso, Koki procura por Sai, preocupado porque ela parecia pálida antes. Ele se aproxima de Miu para perguntar sobre ela. Calmamente, Miu lhe diz que Sai já fez dupla com Yoda. Koki parece confuso, sem entender o porquê, mas Miu lembra que são colegas de carteira e então sugere que ele faça dupla com ela. Enquanto todos se alongam, Sai se prepara. Ela está determinada a evitar Koki, custe o que custar, mesmo que pareça rude. Percebendo sua atenção, Yoda pergunta baixinho se ela tem certeza de que consegue correr, mas Sai insiste que está bem. Ironicamente, é Yoda quem parece que não vai conseguir. Quando a professora faz o anúncio final, a turma se alinha no ponto de partida, mas Sai não consegue tirar Koki da cabeça. Ela continua se perguntando quem seria a paixão dele e por que ele parece tão confiante agora, quando costumava ser tão tímido. Perdida em pensamentos, ela nem percebe o apito até que Yoda a chama pelo nome. Assustada, ela começa a correr, mas tropeça no primeiro passo. Por sorte, Yoda a segura bem a tempo antes que ela caia, e eles continuam correndo juntos. Vários colegas de turma passam por eles, mas Sai e Yoda persistem, recusando-se a desistir. De repente, alguém grita afirmando que há uma enguia no caminho. Eles param apenas para encontrar um galho retorcido. Sai o joga para o lado para que ninguém mais entre em pânico, então eles avistam uma pequena caixa de madeira caída por perto, é uma caixa-ninho de pássaros que caiu. Preocupados, Sai e Yoda decidem devolvê-la. Sai se ajoelha para dar um impulso a Yoda, mas ele recusa, dizendo que deveria ser o contrário. Eles discutem até que Koki e Mito chegam, curiosos com a comoção. Depois de ouvir a explicação, Yoda dá um impulso a Koki. Koki sobe com cuidado, colocando a caixa-ninho de volta no lugar. Quando ele olha para baixo para perguntar se está reto, Sai apenas murmura uma resposta e se vira. Enquanto os quatro continuam pela trilha, Sai se desculpa silenciosamente por agir de forma distante. É a única maneira que ela conhece para esconder seus sentimentos. Quando ela percebe os cadarços de Koki desamarrados, ela discretamente pede a Miu para avisá-lo. Miu percebe o quão observadora Sai realmente é, embora Sai mesma não note. Ela simplesmente se acostumou tanto a observar Koki que até os menores detalhes se destacam. Ela se lembra de como ele costumava ter dificuldades com os cadarços na escola primária, mas agora ela sabe que precisa começar a se desapegar dessas memórias uma por uma. A próxima tarefa envolve remar em barcos através de um riacho, trabalhando em grupos de 4. A turma resmunga em protesto, mas não há como evitar. Enquanto os grupos se formam, Sai acaba sem equipe. Hizuya incentiva a se juntar ao grupo delas, mas Sai insiste que irá sozinha. Quando ela tenta empurrar o barco para a água, percebe o quão pesado ele é, justamente quando Koki se aproxima para ajudar. Coincidentemente, ele também é o último sem parceiro, então eles acabam juntos. Apesar de partirem por último, rapidamente alcançam os outros. Hisuyu os nota compartilhando o mesmo barco. E enquanto alguns colegas brincam que parece romântico, Miu percebe que não é. A maneira como Sai remava parecia mais como se estivesse competindo com o próprio mundo. Depois de um tempo, Koki lhe diz para ir mais devagar, eles já estão muito à frente. Sem mais para onde fugir, Sai tem que encará-lo. Koki começa a conversar sobre coisas aleatórias, e quanto mais eles falam, mais Sai sente-se afundando. Então ele de repente pergunta se ela o tem evitado. Em vez de responder, Sai continua a remar. Ela se lembra de como, mesmo quando crianças, Koki sempre conseguia enxergá-la. Ele conversava sobre coisas triviais primeiro, depois ia direto ao que realmente importava, exatamente como agora. Tentando manter a compostura, Sai diz que só não quer que a paixão dele a entenda mal, ou pense que estão juntos, já que isso poderia causar problemas para ele. Sua voz treme, mas ela se força a soar firme. Antes que Koki possa responder, o barco deles bate contra uma rocha, jogando os dois na água. O pânico a atinge quando Sai percebe que Koki pode não saber nadar, mas antes que ela possa procurá-lo, ele emerge e agarra a mão dela, puxando-a para cima. Quando seus olhos se encontram, Koki confessa que gosta de conversar com ela e que não quer mais que ela o evite. Isso só o deixaria triste, especialmente porque não há garantia de que sua paixão dará certo. Sai é importante para ele, e ele quer que as coisas permaneçam as mesmas entre eles. Antes que ela possa responder, outro grupo colide seu barco com o deles, espalhando água por todo lado. Mesmo assim, Koki não solta a mão dela. Envergonhada, Sai admite que também adora conversar com ele, e que ela quer que eles continuem amigos, aconteça o que acontecer. Koki sorri e concorda, justamente quando Yushin surge de repente entre eles, flutuando na água. O caos irrompe enquanto mais barcos viram. Sai e Koki também viram o deles, rindo em meio à confusão. Embora Koki murmure sobre ter dito coisas embaraçosas, Sai se sente ainda mais envergonhada. Lembrando-se de quão desesperada ela estava para salvá-lo momentos atrás, ela percebe que forçar a distância pode apenas machucá-la mais. Ainda assim, por enquanto, ela decide ficar ao lado dele um pouco mais. No caminho para casa, Yushin pede para sentar ao lado de Sai, dizendo que é mais fácil porque ela não parece uma garota. Em pouco tempo, ele adormece em seu ombro, deixando-a congelada em um silêncio constrangedor.
Nesse instante, Koki passa, os nota e, sem hesitar, acorda Yushin, arrastando-o para sentar ao seu lado. Saie só consegue observar enquanto seu coração palpita com a proteção casual dele. Agora, a única coisa em sua mente é como ela vai explicar a Rizu e Mio que ela e Koki são amigos novamente. No dia seguinte, a turma passa por seus exames de rotina novamente e Risui imediatamente pergunta sobre a saúde de Mio e Sai. Sai sente-se aliviada ao saber que cresceu apenas 1 centímetro, o que significa que seu crescimento está finalmente desacelerando. Seu peso, no entanto, disparou, o que não é surpresa, já que ela ainda não consegue resistir a comer muito. Enquanto Sai organiza os resultados dos exames na mesa, Yon se aproxima para cumprimentá-la. Antes que ela perceba, uma rajada de vento repentina sopra pela sala. A professora tinha acabado de abrir a porta e os papéis se espalham por todo lado. Enquanto ela se apressa para pegá-los, uma folha em particular chama sua atenção. É o resultado do exame de Koki, e ela se assusta ao ver sua pontuação de força de preensão é incrivelmente alta. Seus pensamentos são interrompidos quando Yua a chama, agradecendo por ter feito dupla com ele durante a atividade escolar. Ele admite que não sabia com quem formar a equipe e simplesmente vagou até que ela o convidou. Nesse instante, Koki passa, exibindo seu sorriso brilhante de sempre. O coração de Sai salta uma batida, enquanto as memórias da viagem escolar voltam à tona, lembranças de como ela teve seu coração partido por ele 2 vezes. Mais tarde, durante o intervalo, Rizu insiste que Koki é um cara mau, relutante em aceitar que Sai e Koki se tornaram amigos novamente. Mio tenta acalmá-la, lembrando-a de respeitar as escolhas de Sai. Ainda assim, Risui argumenta que enquanto Koki não deixar Sai ir, ela nunca conseguirá seguir em frente ou encontrar alguém novo. Sai os tranquiliza, dizendo que ficará bem, que pode seguir em frente mesmo sendo amiga dele. No passado, ela pensava que não tinha nenhuma chance, mas agora que sabe que Koki realmente a vê como amiga, ela é grata. Naquela tarde, o instrutor anuncia o próximo torneio de pular corda entre classes, deixando todos atônitos. Nenhum deles entende por que tal evento sequer existe, mas como está no calendário escolar oficial, eles não têm escolha a não ser participar. A turma precisa de um menino e uma menina para balançar a corda. E quando o olhar da professora recai sobre Sai, o resto da turma a segue. Incapaz de recusar, ela concorda relutantemente. Para seu parceiro, o instrutor insiste em escolher alguém do clube de esportes. Isso deixa Sai nervosa, ela mal conhece meninos fora de seu pequeno círculo. Enquanto ela se preocupa, Koki inesperadamente se oferece para ser seu parceiro. Sai o congela em descrença, enquanto Yushin é designado como o contador oficial de saltos. Durante a educação física, eles vão para o ginásio da escola para praticar, mas Sayu e Koki chegam primeiro. Koki imediatamente percebe o calor, as janelas estão todas fechadas. Por causa do calor, Sai decide trocar para seus shorts. Ela vira as costas para Koki e começa a tirar as calças, fazendo-o entrar em pânico de choque. Sai rapidamente explica que está usando shorts por baixo, mas a reação assustada dele a deixa constrangida. Rindo da situação, ela brinca que está tudo bem, já que são amigos, e ouvir essa palavra faz Koki sorrir apesar de si mesmo. Quando o resto da turma chega, leva um tempo até que todos comecem a se mover, ainda desajeitados e fora de sincronia. Felizmente, a personalidade barulhenta de Ayushin ajuda a aliviar o clima, e logo ele reúne todos para começar. Assim que ele dá o sinal, Sai e Koki balançam a corda em ritmo perfeito, enquanto seus colegas pulam no tempo certo. Sai se esforça no início, especialmente porque alguns colegas são mais altos, forçando-a a fazer um esforço extra para manter a corda se movendo rápido o suficiente. Quando a contagem passa de 10, alguém acidentalmente pisa na corda, interrompendo a tentativa. Yushin encoraja a todos a continuar, é apenas a primeira tentativa. Eles recomeçam, mas Mio tropeça na corda novamente, e o mesmo acontece na próxima tentativa também. Cada vez que recomeçam, a turma falha no primeiro salto, com Mio tropeçando repetidamente. De repente, aplausos altos irrompem da turma vizinha, eles alcançaram 30 saltos bem-sucedidos. A turma de Sai só consegue olhar com inveja antes que o sinal toque, indicando o fim do treino. Desapontados, eles saem silenciosamente do ginásio. Enquanto caminham, Yushin começa a provocar Mio sobre seus erros constantes, mas Koki o impede com um leve chute no pé, fazendo-o calar a boca. Atrás deles, Rishui fumaça, sabendo que Mio não quis tropeçar, mas Mio admite que as palavras de Yushin não estavam erradas. Depois da aula, Sai segue para o treino do seu clube, mas nota Mio ainda no pátio praticando seus saltos sozinha. Preocupada, Sai se aproxima e pergunta o que há de errado. Mio admite que tem medo de estragar tudo durante o torneio e causar problemas para todos. Sai a tranquiliza gentilmente antes de sair. Momentos depois, Sai retorna com Risui segurando uma corda de pular emprestada da professora. Ela diz a Mio que vão praticar juntas. Risui se junta com entusiasmo, e logo Koki e Yoda também chegam oferecendo ajuda. Os 5 praticam com seriedade, dando dicas de ritmo a Mio e a incentivando. Na primeira tentativa bem sucedida, eles conseguem 15 saltos antes de desabar de exaustão. Enquanto descansam e bebem água, Mio pergunta curiosamente sobre os treinos dos clubes de Sai e Koki. Koki explica que está fazendo autotreino hoje, então está livre, enquanto Sai se desculpa apressadamente para informar seus veteranos que afinal não comparecerá ao treino. Antes que percebam, o céu já escureceu. No caminho para casa, Koki menciona uma loja de ramen próxima que oferece desconto para estudantes. Ele continua falando sobre como é bom, o que naturalmente desperta o interesse de Sai. No fundo, ela sabe que Koki provavelmente menciona isso porque a vê como alguém que adora comida.
Ainda assim, ela se lembra, ele só está dizendo isso porque são amigos. No dia seguinte, na educação física, a turma pratica pular corda novamente, alguns ainda tropeçam de vez em quando, mas o recorde deles melhora constantemente. Eles notam o quanto Mio melhorou e a cobrem de elogios. Lembrando-se do esforço dela ontem, muitos se sentem inspirados, e logo a turma inteira fica genuinamente animada para o próximo torneio. Observando todos rirem e torcerem juntos, Mio percebe que o verdadeiro propósito dessa atividade é ajudá-los a se unir como turma. Até Sai recebe elogios de seus colegas, que se maravilham com a perfeição com que ela e Koki balançam a corda em sincronia. Eles os chamam de uma ótima dupla, dizendo que o trabalho em equipe deles é impecável. Mas quanto mais Sai ouve isso, mais desconfortável ela se sente. Enquanto isso, Yushin continua a gerar reações mistas com suas estranhas travessuras. Quando a aula de educação física termina, Hisui percebe que as mãos de Sai ficaram vermelhas de tanto balançar a corda. Ela oferece um pouco de creme para as mãos, e Sai, sentindo-se grata, pergunta se pode compartilhar um pouco com Koki também. Sai corre pelo corredor para alcançar Koki e explica. Sem hesitar, Koki estende as mãos para ela. Percebendo que ele quer que ela aplique, Sae fica constrangida. Ela acaba espremendo demais nas palmas dele. E Koki, percebendo, diz para ela pegar metade, então levemente roça a mão dele na dela para compartilhar. O breve toque faz Soi congelar, e ela não consegue deixar de se perguntar por quanto tempo mais conseguirá manter seus sentimentos escondidos. Quando o dia do torneio de pular corda chega, os veteranos estão cheios de energia, enquanto a turma de Soi parece sobrecarregada. Mesmo com os melhores esforços de Yushin para animá-los, o grito de torcida deles soa sem entusiasmo. Quando chega a vez deles, simplesmente prometem fazer o seu melhor. As garotas estão animadas, os garotos relaxados como sempre. Assim que começam, a turma se move em ritmo perfeito. Cada balanço flui suavemente, a contagem subindo para mais de 80 e 100. Murmúrios percorrem o ginásio enquanto eles continuam. 178 saltos no total antes do apito soar. A turma explode em aplausos e comemoração. Koki se vira para Sai, dando-lhe um polegar para cima que a deixa congelada por um momento. Então, pelo canto do olho, ela o vê conversando com garotas mais velhas e seu peito aperta. Talvez seus sentimentos sempre permaneçam unilaterais. Quando todas as turmas terminam, o grupo de Sai é anunciado com a maior pontuação na divisão de calouros. Aplausos ecoam pelo ginásio. Como os balançadores de corda, Sai e Koki são chamados ao palco para fazer um breve discurso. Mas Koki não é encontrado, então o instrutor envia Yoda em seu lugar. Completamente despreparado, Yoda fica desajeitadamente ao lado de Sai enquanto são apresentados. Eles conseguem gaguejar algumas palavras e até recebem um certificado pela vitória. Nesse instante, Koki retorna, confuso sobre por que Ibo subiu com ela, e Sai explica o que aconteceu envergonhada. Após o torneio, Yushin se gaba orgulhosamente da vitória, emocionado por todos terem dado o seu melhor. Miibo sente-se aliviada por não ter tropeçado desta vez, e agradece a Sai e Hisui por ajudá-la a praticar. Enquanto todos arrumam suas coisas, Sai se prepara para ir ao seu clube quando avista uma borracha no chão com o nome de Yushin. Ela a pega e decide devolvê-la. Enquanto a entrega, eles conversam sobre o torneio até que Yushin de repente solta que Sai é grande e fofa ao mesmo tempo. Envergonhada e ofendida, Sai luta para responder enquanto Yushin continua falando, mas antes que as coisas escalem, Koki intervém, agarrando Yushin e repreendendo-o por dizer algo tão inapropriado. Quando Koki finalmente o solta, Yushin pergunta por que Koki continua salvando Sai. Mortificada, Sai solta que são apenas amigos e sai correndo. Suas amigas repreendem Yushin depois, mas Sai não consegue parar de pensar nessas palavras. Apesar de tudo, ela e Koki realmente são apenas amigos. Durante o treino do clube, Sai não consegue tirar da cabeça o que aconteceu. Seus pensamentos continuam voltando para amigos realmente agem assim? Distraída, ela acidentalmente acerta a bola com muita força, enviando-a para fora da quadra. Seus veteranos elogiam sua força, mas a repreendem por perder o foco enquanto a bola fica presa na cerca. Enquanto outros lutam para tirá-la, Sayu se adianta para tentar, mas nem ela consegue movê-la. Então ela nota alguém do outro lado da cerca, Koki, com seu sorriso familiar. Ele empurra a bola através da grade para que ela caia de volta para o lado dela. Enquanto ele acena e volta para seu próprio treino, Sayu permanece congelada. Ela se diz novamente que são apenas amigos, mas enquanto o suor escorre na bola em suas mãos, ela percebe que a dor em seu peito não diminuiu em nada. Naquela noite, enquanto ela volta para casa sozinha, ouve vozes familiares a chamando. Virando-se, ela vê Mio e Hisui, a convidando para comer e ter uma conversa de garotas. E naquele momento, Sai sorri, percebendo que, aconteça o que acontecer, ela realmente tem amigas com quem pode contar. Quando chegam à loja de ramen, rapidamente percebem que não é exatamente o melhor lugar para uma conversa de garotas. O local está lotado de colegas de escola. Para manter a discrição, elas começam a trocar mensagens, mesmo estando sentadas uma ao lado da outra. Logo, a situação se torna quase cômica, pois elas mandam mensagens sobre coisas que poderiam facilmente dizer em voz alta. Curiosa, Sai finalmente pergunta por que a chamaram para uma conversa de garotas, imaginando se uma delas havia se apaixonado pela outra. Ambas as garotas negam imediatamente, alto o suficiente para chamar a atenção, insistindo que ela entendeu mal. Hizubi, então, provoca Sai sobre o quão constrangida ela parecia quando Koki a chamou de fofa. Assim que ela diz isso, Koki e seus colegas de clube entram na mesma loja de ramen, pegando todos de surpresa. As três imediatamente começam a trocar mensagens sobre a aparição repentina dele, embora não seja exatamente surpreendente, já que Koki havia mencionado antes que frequentemente come lá. Nesse instante, Sayu acidentalmente engasga com a comida e seu telefone vibra com uma mensagem de Koki, perguntando se ela está bem.
Olhando para a mesa dele, ela faz um pequeno aceno. Infelizmente, o cozinheiro a vê acenando no mesmo momento em que pergunta se querem macarrão extra e assume que é um sim. Sem escolha a não ser concordar, sai e acaba comendo tudo. Logo, os colegas de clube de Cookie começam a falar sobre o quanto ela consegue comer, embora o tom dele soe mais impressionado do que provocador. Todos são bonitos, levando Mio a comentar que o clube inteiro de Cookie transmite uma vibe de pegador. Sai rapidamente defende Cookie, insistindo que ele não é assim, embora Cookie admita que alguns de seus veteranos definitivamente são. Quando ele pergunta se o ramen dela está bom, Sai olha pra ele, e suas amigas imediatamente a pegam encarando. Elas começam a provocá-la, mas ela insiste que é apenas amizade. No entanto, quando Hisui pergunta se ela realmente se sente assim, Sai hesita antes de admitir baixinho que sim, gosta dele, mas ela sabe que não vai dar certo, então decidiu desistir. Depois de terminarem a refeição, as garotas saem para conversar. Hisui menciona Cookie novamente, mas Sai a tranquiliza, dizendo que já decidiu seguir em frente. Vendo o quão familiar isso parece, Hisui sugere que Sai deveria apenas encontrar um namorado. Talvez Yushin. Sae e Mio a encaram em descrença. Mio rapidamente aponta que Yushin na verdade gosta de Hisui, mas Hisui dispensa a ideia dizendo que ele não é pra ela. Sai concorda com a cabeça, acrescentando que, não importa quem seja, se não for pra você, simplesmente não é. Embora Hisui não quisesse dizer nada de mal, Sai explica que cada um tem suas próprias preferências e algumas coisas simplesmente não são para acontecer. Mio acrescenta que como Cookie é a paixão de Sai, qualquer escolha que ela fizer será certa. Ela lembra que os sentimentos podem mudar com o tempo, mas promete estar sempre ao seu lado. Para Mio, poder apoiar alguém é algo novo, então ela agradece a Sai por ajudá-la durante o treino de pular corda, jurando que nunca esquecerá. Hisui então entra na conversa com uma piada, fazendo os três rirem e compartilharem um momento sincero juntos. Na manhã seguinte, Sai fica em casa depois que sua mãe liga para a professora, dizendo que ela comeu demais na noite anterior. Enquanto isso, Mio e Hisui continuam mandando mensagens para ela com as novidades da escola. Então sua mãe de repente a chama, dizendo que há um amigo esperando por ela. Ainda de pijama, Sai fica chocada ao ver Cookie na porta. Ele explica que veio emprestar-lhe seu caderno cheio de anotações da aula e acrescenta que ouviu da professora que ela comeu demais, o que faz Sai morrer de vergonha. Enquanto Cookie fala sobre as novidades da aula, Sai tem dificuldade em se concentrar. Quando ele pergunta se ela está se sentindo mal, ela rapidamente o assegura de que ficará bem e voltará à escola amanhã. Antes de partir, Cookie se despede dela, e Sai secretamente espera que sua mãe tenha mencionado quem era seu visitante. Quando ela finalmente abre o caderno de Cookie, ela nota um bilhete dentro, escrito: "Você está tentando desistir de alguém de quem gosta?" Sai congela, percebendo que a mensagem que ela pretendia enviar para o grupo de bate-papo de suas amigas na noite passada foi acidentalmente enviada para Cookie. Em pânico, ela começa a pensar em maneiras de disfarçar. No dia seguinte, Sai retorna à aula, sendo recebida pelos rostos preocupados de seus colegas, o que só a deixa mais envergonhada. Até Yoda a verifica. Durante a chamada, ela descobre que Cookie está ausente devido a um tornozelo torcido no treino. Naquele dia, Sai decide visitá-lo depois da aula. Enquanto caminha para a casa dele, ela recorda uma memória da escola primária, quando eles e alguns amigos passavam o tempo lá. Ela trouxe lanches, e mesmo que Cookie nunca bebesse refrigerante, ele experimentou o que ela trouxe. Quando Sai chega, Cookie a cumprimenta calorosamente. Ela primeiro verifica a lesão dele antes de devolver o caderno que ele lhe emprestou. Para sua surpresa, Cookie imediatamente o abre e encontra na resposta dela a sua pergunta. Os olhos dele se arregalam ao perceber que Sai realmente está tentando desistir de alguém. Envergonhada, Sai se vira para sair, mas quando Cookie tenta impedi-la, ele quase cai por causa da torção. Felizmente, ela o segura bem a tempo. Naquele momento, Sai percebe que não pode mais se esconder. No fundo, parte dela realmente queria que Cookie soubesse como ela se sentia, mesmo que apenas indiretamente. Cookie continua falando sobre o garoto de quem Sai gosta, mas ela não consegue admitir que é ele. Em vez disso, ela diz que o garoto de quem gosta não sente o mesmo. Ao ouvir isso, Cookie a encoraja a contar a ele de qualquer maneira. Seu tom incomumente sério faz Sai admitir que tem medo de que isso possa deixar as coisas estranhas entre eles. Mas Cookie balança a cabeça e diz que se ele ficar estranho por causa disso, então ele não vale a pena. Sai fica surpresa, imaginando por que Cookie se importa tanto. É então que ele confessa que a observa há muito tempo. Na escola primária, ela sempre foi confiável, então os professores frequentemente a pediam para ajudar colegas com dificuldades, e ele tinha sido um deles. Ele admite que se sentia culpado por atrasá-la. Finalmente, Cookie diz a ela que mesmo que aquele garoto a rejeite, ele ainda estará lá para ela. Sai já está à beira das lágrimas quando a mãe de Cookie entra de repente. Ambos tentam explicar rapidamente, e a mãe de Cookie imediatamente reconhece Sai da escola primária. O rosto dela se ilumina ao comentar o quanto Sai cresceu. Cookie apressadamente diz à mãe para lhes dar espaço, desculpando-se com Sai por se apoiar nela por muito tempo. Sai decide ir para casa, e embora Cookie se ofereça para acompanhá-la, seu tornozelo machucado o impede. Então Sai o assegura de que apenas enviará uma mensagem quando chegar em casa. Antes de ela sair, Cookie lhe diz baixinho que ela ficou muito mais leve, fazendo-a sorrir. No fundo, ela sabe que seus sentimentos por ele se aprofundaram demais para serem apenas amizade, e que esquecê-lo só doeria mais. Enquanto caminha para casa, Sai manda uma mensagem para Cookie dizendo que vai tentar. Cookie responde que fará o mesmo. Embora nervosa, ela olha para o céu noturno, onde uma estrela brilhante chama sua atenção, e manda mensagens para suas amigas dizendo que finalmente vai se confessar para Cookie.
As respostas dela são variadas, mas Sai se sente segura de sua decisão. Os sentimentos por Koki nunca desapareceram desde a escola primária. Daquele dia em diante, Sai se torna determinada a mostrar a Koki o seu melhor antes de se confessar. Durante o treino, ela se concentra mais do que nunca. E quando a bola de futebol de Stray voa em sua direção, ela bloqueia habilmente com sua raquete de tênis. Suas colegas de equipe aplaudem maravilhadas enquanto Koki corre para se desculpar. Ela joga a bola de volta para ele e ele elogia seus reflexos rápidos. No fundo, o coração de Sai dispara, esperando que ele comece a vê-la sob uma nova luz. Por enquanto, tudo o que ela quer é impressioná-lo antes de revelar a verdade. Na aula de inglês, Sai quase gabarita a prova enquanto Izui mal passa. Sai não consegue deixar de se preocupar com Koki, sabendo que o inglês é sua fraqueza. Dito e feito, quando ela olha para ele, ele parece sombrio. Então a professora anuncia o próximo festival de inglês, onde cada turma deve encenar uma peça inteiramente em inglês. Quando chega a hora de escolher uma história, Sai secretamente imagina Koki como o príncipe. Então Mil se adianta e sugere O Mágico de Oz. Como ninguém tem uma ideia melhor, a turma finalmente concorda. Para a surpresa de todos, a professora entrega o livro a Yoda e o encarrega de escrever o roteiro. Yushin se pergunta por quê, mas é óbvio. Yoda é um dos mais inteligentes da turma. Ele foi até escolhido uma vez para fazer um discurso destinado ao melhor aluno na cerimônia de entrada. Ainda assim, escrever um roteiro da noite para o dia não é tarefa fácil, então Mil se oferece para ajudar. Yoda recusa, confiante de que pode lidar com isso sozinho. Sai não consegue deixar de admirar sua inteligência. Em seguida, a turma se concentra na escalação. Como Yoda e Sai ambos tiraram notas altas no teste de inglês, eles são automaticamente incluídos. Hizui consegue o papel principal, enquanto Koki fica com o papel de Major Parte 2, embora pareça nervoso por causa de seu inglês fraco. Durante a votação, Sai é a única que vota nele, ganhando olhares de simpatia dos colegas. Enquanto isso, Yoda usa seu privilégio como roteirista para adicionar um papel de ponto para si mesmo e para Sai, argumentando que ela talvez não se sinta confortável no palco. Logo, eles começam a leitura. Yushin mais uma vez deixa todos desconfortáveis com sua energia exagerada como protagonista. Hisui e seu parceiro começam suas falas, mas continuam esquecendo partes, então Yoda os ajuda a lembrar. Enquanto acompanha, Sai nota como os roteiros são brilhantes e pergunta curiosamente sobre eles. Yoda explica que os Laminou então são resistentes à água, brincando que poderiam até servir como guarda-chuvas. Quando chega a vez de Koki, ele luta para pronunciar até as falas mais simples. Seus colegas trocam olhares pouco impressionados, e Yutin aproveita a chance para provocá-lo, sabendo muito bem o quanto Koki tem dificuldades com o inglês. Vê-lo tropeçar faz Sai se sentir culpada por tê-lo votado para o papel. Enquanto arrumam as coisas, um colega de classe avista um roteiro esquecido. Ao abri-lo, Sai imediatamente nota as páginas cheias de anotações de pronúncia, manuscritas ao lado de cada palavra em inglês. É o roteiro de Koki. Como o treino do clube de tênis dela é perto do campo de Koki, Hisui sugere, em tom de brincadeira, que Sai o devolva a ele pessoalmente, adicionando uma piscadela divertida. Na área dos vestiários, Sai encontra Koki e rapidamente devolve o roteiro dele. Nesse momento, alguns colegas de classe passam brincando sobre o inglês ruim dele, fazendo a expressão de Koki cair. Sai sabe o quanto ele tem se esforçado, então ela o tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Koki admite que sente que está sempre dependendo dela, mas Sai sorri e diz que na verdade gosta de ajudá-lo. Ao ouvir isso, Koki sugere que pratiquem algumas de suas falas juntos, e Sai concorda. Eles decidem se encontrar no domingo em um parque perto da antiga escola primária deles. Antes de sair, Koki é chamado por seus colegas de clube que acenam em despedida. Sai deixada para trás, sente seu coração palpitar. Será a primeira vez que sairão sozinhos. Quando o domingo chega, Sai aparece no parque usando uma roupa que passou uma eternidade escolhendo. Olhando ao redor, memórias da escola primária inundam sua mente de todas as vezes que ela e Koki vieram aqui para brincar. Embora ela ainda queira confessar seus sentimentos, hoje ela está focada em ajudá-lo. Uma hora se passa, mas Koki ainda não apareceu. Assim que a preocupação começa a surgir, a chuva começa a cair. Lembrando da piada de Yoda sobre os roteiros laminados, Sai se protege fracamente com ele. De repente, seu telefone toca. É Koki. Sua voz soa apressada e apologética enquanto ele diz que está a caminho. Sai se sente culpada, percebendo que ele deve estar se apressando por causa dela. Momentos depois, Koki chega em sua bicicleta, encharcado pela chuva. Sem hesitar, ele tira a jaqueta e a coloca sobre Sai, mesmo que isso o deixe completamente encharcado. Quando Sai protesta, Koki lembra que eles não são mais crianças e agora ele também quer protegê-la. Ao ouvir isso, Sai de repente se sente criança novamente. Eles decidem procurar abrigo, e mesmo que Koki tenha sua bicicleta, ele escolhe correr ao lado de Sai. No fundo, Sai sabe que eles não são mais crianças da escola primária porque ela percebe que Koki está diminuindo o ritmo apenas para igualar o dela. Quando finalmente encontram um lugar, Sai se sente nervosa sentada perto de Koki, e porque ela nota como ele se apressou para chegar lá, ela quer entregar-lhe uma toalha. Ao mesmo tempo, Koki está prestes a entregar uma a ela também. Então eles acabam derrubando suas toalhas e ao se curvarem para pegá-las, suas testas se chocam, fazendo Koki rir de como estão perfeitamente sincronizados. Mais tarde, Koki menciona como Sai ainda o trata como se estivessem na escola primária, embora ela não veja dessa forma. Ele aponta como ela se preocupou com ele pegar um resfriado, o que ela provavelmente não faria com outros garotos, embora admita que é difícil mudar a imagem que ela tem dele daquela época.
No entanto, no fundo, Sai não pensa assim de jeito nenhum. Nesse momento, Koki lhe entrega um pacote de lanches, encorajando-a a experimentar, então ela aceita relutantemente. Sai percebe que Koki ainda pensa em lanches como algo que a faz feliz, o que a leva a concluir que é ele quem a vê como uma criança. Quando os olhos dela se iluminam de alegria, Koki se sente orgulhoso de si mesmo, o que apenas confirma a suspeita de Sai. Depois disso, eles começam a praticar. Koki solta algumas falas, mas gagueja de vez em quando e Sai o ajuda. Ele recorda que na escola primária, ambos eram apenas aderecistas, atuando como árvores, com Sai como a árvore grande e Koki como a pequena. Agora ele quer dar o seu melhor, então ele se levanta para atuar um pouco seu papel. Enquanto ele pratica, Sai não consegue deixar de pensar o quanto gosta de Koki, seja como uma árvore ou um leão. Após a prática deles, Koki melhora significativamente e Sai reflete sobre como ela ainda não confessou seus sentimentos a ele. Koki menciona casualmente que não gosta de inglês e prefere ter legendas nos filmes, como sua série favorita do Homem-Aranha. Quando eles passam pelo balanço, Koki se lembra de algo, então ele sobe e fica em pé nele. Por um momento, Sai vê a versão mais jovem dele em sua mente. Ela se aproxima e pergunta a Koki se ele quer assistir ao filme que ele mencionou antes com ela. Koki fica em silêncio, e assim que Sai começa a pensar que ele a está rejeitando, ele pergunta entusiasticamente quando eles deveriam ir. Mesmo que Sai não tenha visto as séries anteriores, ela promete acompanhá-las por ele. Koki pula e sugere que assistam durante as férias de verão. Embora o treino do clube dele ainda não esteja agendado, ele planeja assistir com ela depois do festival de inglês, o que faz o coração de Sai palpitar ainda mais. Quando ela chega em casa, Sai corre imediatamente para o quarto e se deita de bruços para esconder o rosto corado. Ela está tão feliz que seu coração não para de acelerar. No dia seguinte, durante o treino, Koki melhorou tanto que seus colegas de classe começam a elogiá-lo. A prática continua como de costume, com Sai ajudando sempre que pode. No entanto, Yushin parece estar assumindo a liderança novamente, verificando a equipe de adereços nos bastidores. Koki se aproxima de Sai e diz que a peça está indo bem, prometendo que ele também fará o seu melhor. Com isso, Sai só consegue sorrir, esperando silenciosamente que ele consiga exatamente o que deseja. Quando o festival de inglês finalmente chega, todos se derretem por Hisui, que está fantástica como protagonista. De longe, Sai só consegue observar com inveja, sentindo que sua própria roupa preta a faz parecer maior. No entanto, quando ela se vira para Yoda, a mesma camisa preta o faz parecer mais magro. Koki, por outro lado, usa uma enorme fantasia de leão que não lhe cai bem. Logo, sua turma é chamada para se preparar para a peça. E embora Yushin tente animar a todos, ele só recebe olhares estranhos em troca. Quando a peça começa, Hisui abre a história impecavelmente, e Koki também atua bem como o leão. Sai nota que ele não está tropeçando de forma alguma, então ela presume que ele praticou muito. No meio da peça, Sai de repente nota um grupo de garotos cochichando entre si. Eles estão sentados perto do palco e um deles tem a câmera do celular apontada para cima, bem onde Hisui está prestes a andar. Sai imediatamente entende o que eles estão tentando fazer e corre para cobrir Hisui, mas seu joelho cede e ela cai do palco. Mesmo assim, ela lhes lança um olhar de aviso que os faz fugir. Enquanto ela está ali, a multidão começa a murmurar e ela não tem ideia de como reagir. Felizmente, Koki a chama e a ajuda a voltar para o palco. Quando a peça termina, Yushin pergunta a Sai o que aconteceu, mas ela tenta dar uma desculpa e acaba pedindo desculpas por arruinar a apresentação. Seus colegas de classe, no entanto, não parecem incomodados de forma alguma. Sai ajuda a limpar os adereços, mas sua mente continua voltando para como Koki a ajudou a se levantar. Mesmo enquanto ela conversa com seus colegas de classe, a cena se repete várias vezes em seus pensamentos. Enquanto isso, o elenco, incluindo Koki e Hisui, termina de se trocar e começa a voltar para o palco. Enquanto caminham, eles passam pelos mesmos garotos de antes, que ainda estão cochichando sobre como quase conseguiram espiar por baixo da saia de Hisui se Sai não os tivesse bloqueado. Hisui ouve e congela de horror, mas antes que os garotos possam dizer mais alguma coisa, Koki intervém para impedi-los, o que rapidamente leva a problemas. Hisui imediatamente corre para encontrar Sai, contando a ela o que aconteceu, então Sai instantaneamente larga tudo e corre direto para a enfermaria para verificar Koki. Sai irrompe na sala onde vê Koki sendo questionado pelos professores por ter dado o primeiro soco. Ele permanece completamente em silêncio, então quando o professor avisa que ele pode enfrentar suspensão, Sai se adianta. No entanto, Subaru entra primeiro, explicando aos professores que os garotos estavam importunando Hisui. Eles descobrem que Subaru é na verdade prima de Koki, então decidem deixá-lo sob os cuidados dela. Sai estuda Subaru por um momento, lembrando-se da descrição de Koki sobre a garota de quem ele gosta. Enquanto Subaru e Koki continuam conversando, Sai decide discretamente sair também, mas antes que ela possa, Koki a agradece por ter vindo e a tranquiliza, dizendo que enviará uma mensagem sobre o filme. Subaru não consegue deixar de perguntar a Koki sobre Sai, especialmente depois de ouvir que eles vão assistir a um filme juntos. Naquela noite, Sai acaba maratonando todos os filmes do Homem-Aranha que consegue encontrar, mas sua mente continua voltando para Koki. Ela começa a sentir que a garota do filme é o tipo de Koki. Pensando bem, Subaru é esguia, bonita e confiante, mesmo perto dos professores.
ela até aparece para salvar Koki como uma verdadeira super-heroína. Lembrando como Koki descreveu seu tipo como uma estrela mais brilhante que o Sol, Sai não consegue se livrar da sensação de que ele pode ter encontrado sua estrela muito antes de ela entrar em sua vida. No dia seguinte, na escola, Sai nota vários pôsteres no quadro de avisos com Subaru. Ela é inteligente e boa em pintura, o que a faz parecer perfeita. Quando Sai entra na sala de aula, Mio e Hisui a cumprimentam e a convidam para a festa pós-festival de inglês que a turma está planejando. Parece divertido, então ela concorda em se juntar a eles. No entanto, quando Yushin convida Koki, ele explica que tem um jogo, e talvez não consiga ir. Sai se sente um pouco desapontada, mas então Koki se aproxima para perguntar se ela vai. Antes que ela possa responder, Mio e Hisui a interrompem, dizendo que ela virá com elas. Koki pergunta se tudo bem ele aparecer tarde, e todos concordam. Então ele diz a Yushin que irá depois do jogo. Enquanto continuam conversando, Sai não consegue deixar de notar que o rosto de Koki ainda está ligeiramente vermelho por causa dos hematomas. Quando o domingo chega, todos saem para o churrasco, e Yushin faz um breve discurso antes de liderar um brinde. Enquanto a bebida começa, alguns colegas pedem a Hisui para dançar, e Mio rapidamente se oferece para tirar fotos. A festa fica mais animada, com Sai grelhando a carne e a turma enchendo o grupo de bate-papo com fotos e vídeos do momento. Observando tudo acontecer, Sai começa a se sentir um pouco sobrecarregada, então ela se afasta para um canto para fazer uma pausa. Para sua surpresa, Yoda se aproxima e senta ao lado dela, admitindo que ele também gosta apenas de observar outras pessoas se divertindo. Ele aproveita a chance para agradecê-la por tê-lo ajudado durante a peça, e Sai se sente igualmente grata a ele. A conversa deles se desvia para Koki. Yoda pergunta sobre a história deles e fica chocado ao saber que frequentaram a mesma escola primária e secundária. Ele compartilha um pouco sobre si mesmo também. Sua própria escola secundária era longe, então ele mora em um dormitório agora e mal conhece alguém fora da turma. Ele descreve sua cidade natal como um meio do nada, até mencionando que havia ursos por toda parte. Sai reflete sobre o que ele disse e percebe que são bem diferentes. No entanto, quando ela pergunta por que ele escolheu estudar na North High, Yoda responde casualmente que é porque não há aulas de natação lá. Sai nem sabia disso, mas no momento em que ele diz, ela se sente aliviada, já que trajes de banho sempre foram uma de suas inseguranças. Yoda então admite que também tem inseguranças, não importa o quanto ele coma, ele nunca ganha peso. Pra provar, ele mostra o braço dela, apontando como ainda é fino apesar de malhar. Sem pensar, Sai coloca o próprio braço ao lado do dele para comparar, o que faz Yoda rir. Nesse momento, dois colegas de classe se aproximam e perguntam se Sai e Yoda estão namorando, e ambos hesitam antes de responder que não. Mesmo assim, os dois colegas de classe continuaram provocando até que Hisui interveio para detê-los. Surpreendentemente, Yoda calmamente diz que não está incomodado de forma alguma. Nesse momento, Koki chega e os pega em uma cena estranha, então Sai rapidamente se levanta e se oferece para pegar um pouco de carne para ele. Enquanto pega a carne, Sai se pergunta se Koki ouviu algo daquilo, e ela também não consegue deixar de sentir curiosidade por Yoda, que ainda é difícil de decifrar, mas no momento em que ela avista Koki de longe, parece que todo lugar se ilumina. Distraída, ela nem percebe que a carne já está queimada. Yoda também a deixa comer, pensando que ela gosta assim, mas a verdade é que ela estava apenas divagando. Quando a festa está prestes a terminar, Yushin chama o elenco para compartilhar uma breve mensagem. Hisui fala primeiro, agradecendo a todos pela ajuda, e Koki segue admitindo que sua atuação foi ruim, mas ainda reconhecendo o esforço de todos em apoiá-lo. Quando chega a vez do ponto, Yoda recusa imediatamente, e Yushin respeita sua decisão. Quando Sai olha para Yoda para agradecê-lo, Yushin instantaneamente começa a provocá-los, até apontando as cores de suas camisas combinando e dizendo que parecem um casal. Com isso, Sai fecha o punho em aviso, e Yushin recua com medo tão rapidamente. Enquanto a turma volta para casa, Sai conversa casualmente com seus colegas de classe, até que apenas ela e Koki permanecem no trem. Com 15 minutos restantes antes da estação deles, eles conversam sobre tudo o que aconteceu na festa. Quando Koki aponta para uma postura do Homem-Aranha dentro do trem, Sai pergunta o que ele gosta nela, e ele leva um momento para pensar antes de responder. Ele explica que o protagonista começa fraco, mas gradualmente se torna mais forte, e, assim como ele, Koki também quer se tornar mais forte para proteger a garota de quem gosta. Então ele pergunta por que ela foi à enfermaria durante o festival de inglês, e Sai diz que estava prestes a explicar a situação aos professores, mas Subaru interveio antes que ela pudesse. Sai admite que admira muito a Subaru e gostaria de ser como ela. Mas Koki imediatamente discorda. Para ele, Subaru é na verdade muito má e só finge ser legal em público para agradar as pessoas. Ela até o intimidava na pré-escola, então ele não quer que Sai a admire de jeito nenhum. No entanto, a reação confusa dele faz Sai duvidar do que acabou de dizer, e vê-lo falar sobre Subaru desperta um pouco de ciúme nela, como se não houvesse barreiras entre os dois. Então Koki menciona Yoda, e Sai explica que eles estavam apenas conversando sobre a vida dele mais cedo, e ela descobriu que na verdade eles têm muito em comum. Sentindo-se um pouco para baixo, Koki pergunta baixinho se ela preferiria ir ao cinema com todo mundo, em vez de com ele. Mas Sai lhe diz firmemente que quer ir com ele, fazendo Koki sorrir ao admitir que sente o mesmo. Logo, o trem começa a balançar, então Koki a desafia a manter o equilíbrio, assim como faziam na escola primária. Com isso, eles se esforçam ao máximo e acabam rindo juntos como crianças novamente. Sai reflete sobre como seu coração se ilumina toda vez que conversam. Então ela só pode esperar que, quando finalmente confessar seus sentimentos a Koki, ele não se sinta incomodado e simplesmente sorria para ela do jeito que sempre faz.
O verão chega e os clubes ainda estão treinando muito. Sai por acaso vê o time de Koki brincando com água e não consegue evitar sentir ciúmes enquanto o sol escaldante castiga. Vê-lo molhado a deixa nervosa, então ela vira as costas, pensando em como ele parece naturalmente descolado. Depois do treino, o grupo vai à loja de ramen para comer, e Sai não consegue parar de pensar no filme que ela e Koki decidiram assistir. Durante a aula, Yushin cochila enquanto o professor discute a lição. Infelizmente, o professor o vê e o atinge com um livro. Sai se assusta com o barulho, enquanto Yushin reclama que o professor parece ter favoritos, pensando que Koki também estava dormindo. No entanto, Koki insiste que fez o possível para ficar acordado, com medo do professor. Eles estão agora chegando ao fim do primeiro semestre e todos estão se adaptando gradualmente à escola, então aprenderam a identificar professores rigorosos e grupos de amigos também estão começando a se formar. Na hora do almoço, Yoda imediatamente nota a grande marmita que Siu trouxe. Ela explica que prepara comida para o almoço depois da escola, e até mesmo depois do treino do clube. Por outro lado, a marmita de Yoda é feita pela zeladora do dormitório deles, mas as porções são bem pequenas para ele, então Sai sugere que ele deveria avisá-la. Durante a aula de educação física, Sai conta a Hisui e Miu sobre seu plano de assistir a um filme com Koki. Hisui imediatamente assume que é um encontro, mas Sai não tem tanta certeza, já que foi ela quem o convidou. Miu, no entanto, acha que não é uma má ideia de jeito nenhum, acreditando que a amizade deles pode florescer em algo mais. Mais tarde, durante o treino do clube, Sai acidentalmente acerta a bola de tênis um pouco alto demais, então ela vai procurá-la antes de ir para casa. Enquanto ela examina o prédio, Yoda aparece de repente segurando a bola. Sai nota o quarto bagunçado atrás dele e se pergunta se a bola causou aquilo, mas Yoda simplesmente explica que o quarto sempre esteve daquele jeito. Quando Sai se aproxima, ela nota um tabuleiro de shogi na mesa e percebe que é pro clube de shogi. Surpreendentemente, Yoda é o único membro restante. Sai se pergunta como ele joga sozinho, e Yoda explica que ele principalmente pratica quebra-cabeças de shogi, revivendo partidas e jogos passados por conta própria. Então Yoda pergunta a Sai se ela sabe jogar shogi. Sai admite que só jogou um pouco na escola primária. Ainda assim, Yuma sugere que joguem uma partida rápida, mas Sai insiste que não teria a menor chance contra ele. Com isso, Yoda faz um pacto. Se Sai o conseguir vencer, ele revelará por que Koki ficou bravo durante a coleta de lixo. Sai fica intrigada, mas pede, brincando, que Yoda jogue usando apenas seu rei. Yoda acha impossível, então eles começam a negociar. Com isso, eles começam a jogar, cada um levando seu tempo com cada movimento. Conforme o jogo avança, Yoda de repente comenta que Sai parece confortável no silêncio. Ele admite que também é do tipo quieto e se sente desconfortável quando o silêncio persiste, mas com Sai parece relaxante. Sai insiste que ela transmite mais uma vibração de amizade do que romântica, mas Yoda admite que nunca foi bom em distinguir os sentimentos. Eles continuam com o jogo até que Yoda finalmente dá checkmate em Sai. Ela diz a ele para ir e pegar o rei, mas Yoda insiste que ela deve dizer "eu me rendo primeiro". De repente, Koki aparece na porta e Sai compartilha o quão bom Yoda é no Shugi. Koki assume que Yoda estava brincando com ela, e Yoda admite que só queria que o jogo durasse mais tempo. Sai adivinha que é porque ele se sente sozinho jogando. Koki e Yoda continuam conversando, então Koki se inclina para perto de Sai, fazendo o coração dela disparar. Ela pergunta timidamente se ele está indo para casa sozinho, mas Koki diz que está esperando por alguém. Enquanto isso, Koki e Yoda discutem os recentes cortes de cabelo de Takuya e se eles violam as regras da escola. Sentindo-se desapontada por ela e Koki não poderem ir para casa juntos, Sai decide ir para casa primeiro. Assim que ela está prestes a sair, Yoda a chama, convidando-a para vir novamente da próxima vez, enquanto Koki a lembra sobre o filme que eles estão planejando assistir. Naquela noite, Sae e Koki estão trocando mensagens para finalizar o horário do filme, já que ambos tinham treino do clube. Sai fica impressionada com a rapidez com que Koki responde. Então, de repente, ela recebe um novo pedido de amizade de Yoda, que ela aceita. Sai reflete sobre como a perspectiva de Yoda parece tão diferente da dela. Ela sempre vira Koki como alguém especial, então presumiu que essa era a única maneira de algo começar, mas Yoda provou que ela estava errada. Então ela se lembra que nunca guardou as peças de shogi do jogo deles. No dia seguinte, durante o almoço, Sai esquece seus hashes e vai à loja da escola para comprar alguns. A loja está lotada, mas enquanto ela observa as pessoas, nota Subaru. Apesar de seu tamanho pequeno, ela ainda consegue ajudar os outros. Quando Subaru se vira, ela avista Sai e imediatamente a reconhece como amiga de Koki. Ela pergunta o nome dela, então Sai se apresenta, e então Subaru pega a mão de Sai, pedindo para ela entrar na fila, já que as pessoas estão começando a furar. Sai percebe que Subaru é pequena, mas assertiva, até a tratando como amiga, apesar de terem acabado de se conhecer. Mais tarde, Subaru pergunta sobre Sai e Koki, indo ao cinema juntos. Para Subaru, Koki ainda é o mesmo garoto da pré-escola, e ela o lembra como um covarde. Todas as palavras de Subaru lembram Sai do que Koki havia dito antes, especialmente quando Subaru menciona que Koki costumava chamá-la de estrela. Sai instantaneamente se lembra da descrição de Koki sobre a garota de quem ele gosta, sendo uma estrela mais brilhante que o sol. Embora ela tente parar de pensar demais, seus pensamentos se aprofundam ainda mais. Subaru se desculpa se Koki convidou Sayu para o cinema de forma infantil, mas Sayu insiste que nunca vê Koki como infantil.
Ambas param enquanto o vendedor pergunta se vão comprar alguma coisa. Com isso, Sayu rapidamente pega seus hashes e agradece a Subaru antes de sair. Aos olhos dela, Koki sempre foi legal, ao contrário do que Subaru pensa. Quando chega a hora do filme, suas amigas a aconselham sobre o que vestir. Assim que Sayu desce da escada rolante, ela imediatamente avista Koki esperando por ela. Eles pegam o trem juntos e Koki nota seus brincos. Ele também elogia casualmente sua roupa, e Sayu não consegue evitar corar. Logo, o trem passa por uma curva, e os dois são balançados, fazendo com que batam as cabeças um no outro. Ambos ficam confusos, e quando tudo se acalma novamente, Koki pede desculpas. No cinema, Sayu ainda sente como se estivesse sonhando com aquilo. Quando chegam ao elevador, estão prestes a entrar, mas ele atinge a capacidade máxima no momento em que Sai entra. Sem hesitar, Koki sai para que possam pegar o próximo juntos. No cinema, eles se acomodam em seus lugares, e Sai não consegue tirar os olhos dele até que nota crianças sentadas atrás deles. Vendo-os com dificuldade, ela rapidamente se abaixa na cadeira, e Koki faz o mesmo. Siu lamenta silenciosamente não ter escolhido o outro assento, pensando que poderia ter visto Koki de um ângulo melhor. O filme começa, e em uma cena intensa, Siu de repente sente Koki se encolher. Ele se desculpa imediatamente, mas Sayu fica ainda mais nervosa com a proximidade de seus rostos ao conversar. Embora Koki pareça inabalável, Sayu não consegue parar de se perguntar por que ele também estava nervoso mais cedo no trem. À medida que as cenas ficam mais intensas no filme, Sayu não consegue evitar lançar olhares furtivos para Koki. Justo então, ele olha de volta para ela, pegando-a em flagrante e deixando-a confusa, sem saber se ela simplesmente imaginou aquilo. Quando o filme chega ao fim, a antagonista feminina é revelada como a mãe do protagonista, o que faz com que ambos se assustem em choque. Na saída, eles ainda estão discutindo aquela cena final. Então, Koki pergunta o que ela geralmente faz com as amigas depois de assistir a um filme. Então, Sai lhe diz que elas normalmente almoçam e passeiam um pouco antes de ir para casa. Com isso, Koki casualmente sugere que façam o mesmo hoje. Sayu se ilumina instantaneamente ao pensar em passar mais tempo com ele. Eles encontram um lugar para comer e continuam conversando sobre o filme. Quando Sayu dá sua primeira mordida, seu rosto se ilumina de prazer e Koki observa sua reação com um sorriso. Querendo compartilhar sua comida, ele diz a ela para experimentar a dele. Embora hesitante, Sayu se inclina timidamente para uma colherada, e no momento em que a prova, seus olhos brilham mais uma vez. Sayu está prestes a fazer uma pergunta a Koki quando dois rapazes de repente se aproximam e o chamam. Ela os reconhece da escola secundária. Eles cumprimentam Koki casualmente e começam a conversar sobre coisas aleatórias. Eles também cumprimentam Sai, então Koki menciona que ela estuda na mesma escola que ele e que eles tinham acabado de assistir ao filme juntos. Quando os rapazes começam a perguntar sobre o filme, eles acabam se amontoando no assento de Koki, fazendo-o afastá-los. Quando finalmente decidem ir embora, Sai não consegue se livrar do pensamento de que eles provavelmente estão se perguntando por que ela está saindo com Koki em primeiro lugar. Isso traz Koki de volta à pergunta de Sai, então ela o questiona sobre a época na escola primária em que ele não podia beber refrigerante. Koki admite que só começou a beber na escola secundária. Sai nunca soube disso, principalmente porque eles mal conversavam naquela época. Mas Koki diz que eles provavelmente teriam conversado mais se tivessem estado na mesma turma. Foi só durante a confecção da faixa que eles realmente começaram a falar novamente. E ele se lembra de como Sai elogiou seu design, mesmo quando o professor reclamou. Koki então pergunta como ela sequer descobriu sobre o refrigerante, e Sai se lembra de ter ouvido de alguém quando foram à caça dele juntos. Koki não se lembra muito dos detalhes, além de ter revisitado o lugar. Pensar nisso faz Sai recordar as memórias, e Koki percebe que eles se conhecem há muito tempo. Ele até para contar os anos, e descobre que já se passaram 10 anos. Depois que terminam de comer, Koki vai ao banheiro e Sai também precisa ir. Enquanto se lavava, Sai sente como se os dois tivessem compensado todos aqueles anos na escola secundária em que mal se falavam. Sai termina primeiro e espera por Koki lá fora. Enquanto está de pé, dois rapazes se aproximam dela, explicando que estão passeando e pedindo direções. Então Sai faz o possível para guiá-los. Enquanto conversam, Koki os vê e se interpõe para dizer aos rapazes que ela está com ele. Os dois esclarecem que estavam apenas pedindo direções e não a estavam paquerando antes de irem embora. Koki fica vermelho de vergonha por causa disso, pedindo desculpas por suas ações, mas Sai o assegura que está tudo bem, já que ele estava apenas cuidando dela. Sai explica que ela nunca é realmente paquerada, mas Koki não acredita nela. É verdade que nada parecido com isso jamais aconteceu com ela, mas ela sabe que Koki já experimentou isso. Quando ele pergunta onde ela ouviu isso, Sai lhe diz que rumores assim se espalhavam facilmente na escola secundária. Então Koki imediatamente fica na defensiva e insiste que recusou a todos, admitindo que só queria que Sai o visse como um homem, e não mais como um garoto do ensino fundamental. Sai não consegue parar de pensar nas palavras dele. Mesmo que ela não seja a estrela de quem ele uma vez falou, ela ainda espera que ele a veja. Isso será o suficiente para fazer seu coração se sentir completo. Perto dali, as pessoas começam a mencionar o toque de recolher, levando Koki a perguntar se ela venceu. Sai tenta disfarçar, mas quando verifica a hora, percebe que são quase 19 horas. Eles decidem ir para casa, e enquanto Koki anda na frente, Sai o alcança, dizendo que se divertiu muito e quer fazer isso de novo. Koki sorri e sugere que assistam a sequência do filme da próxima vez. Naquele dia, Sai conseguiu dizer a Koki que queria passar um tempo com ele e que ele é legal, mas ela ainda não lhe disse como realmente se sente.
Em outro lugar, Hisui e Miu conversam sobre as diferentes maneiras como as pessoas costumam confessar seus sentimentos, e Hisui sugere ajudar Sai e Koki a se aproximarem. Miu concorda, mas avisa que ficará de olho em Hisui, para ter certeza de que ela não tentará nada louco. Nesse momento, elas recebem uma mensagem de Sei, admitindo que ainda não confessou seus sentimentos a Koki. Na aula de educação física, o treinador faz a turma correr voltas, deixando todos exaustos, mas Sei é particularmente rápida. Enquanto recupera o fôlego, Miu e Hisui se aproximam dela. Hisui lhes conta sobre como os alunos confessam seu amor durante os festivais escolares. Miu explica que é por causa da atmosfera, então Hisui concorda e acrescenta que fogueiras, festas pós-evento e música fazem com que pareça mágico. Eles até tocam músicas pedidas para que todos possam dançar livremente. E é geralmente ali que as confissões acontecem. Hisui sugere que Sai deveria tentar, mas Miu rapidamente diz a ela para deixar Sai em paz. Apesar disso, Sai lhes diz que vai tentar, lembrando-se de Koki e de suas palavras. Hisui fica surpresa e pergunta se ela está sendo insistente, mas Sai admite que precisa confessar de qualquer maneira. Naquele momento, ela está determinada a enfrentar Koki, não apenas por seu eu presente, mas por seu eu mais jovem que sempre gostou dele. Nesse momento, Koki chega, parabenizando Sai por terminar em segundo lugar. Sai reage de forma estranha, o que deixa Koki um pouco confuso, mas ele precisa ir, então os deixa ali. Assim que Koki se vai, Sai cobre o rosto de vergonha. Só de pensar em confessar seus sentimentos a ele a deixa nervosa. Suas amigas tentam confortá-la, mas ela insiste que está apenas descobrindo o que quer dizer primeiro. No dia seguinte, na aula, o professor fala sobre o festival da escola, até insinuando que a parte divertida será na festa pós-evento, o que faz Sai e Yona se encolherem com a reação dele. Ele rapidamente muda de assunto para designar os membros do comitê para o festival. Ele explica que a turma precisará de uma garota e um garoto para formar uma dupla. Hisui imediatamente sussurra para Sai que esta poderia ser a chance dela, até dizendo que ela indicará Koki como seu parceiro para que possam passar mais tempo juntos. Sai entra em pânico e tenta sinalizar algo para Hisui, mas o professor confunde isso com ela, levantando a mão para se voluntariar. Ele começa a procurar um parceiro para ela e sugere Yoda, pensando que ele é próximo dela. Yushin também objeta, insistindo que deveria ser ele. Nesse momento, Koki interrompe, apontando que Sai tem treino do clube e uma agenda ocupada, mas observa que Yushin parece ser uma boa opção para o papel. Miu também se voluntaria, dizendo que não faz parte de nenhum clube, então ela pode fazer isso. No final, o professor designa Miu e Yushin para serem parceiros do comitê. Yoda pergunta a Sai se ela se sente aliviada, e ela acena em concordância. Yoda admite que também se sente, mas percebe que não se importaria se fosse emparelhado com ela. Ele também fica curioso sobre a festa pós-evento que o professor mencionou. Sai se lembra de Hisui, dizendo que é quando as pessoas geralmente confessam seus sentimentos, mas ela finge não saber de nada. Mais tarde, Subaru se apresenta na frente de todos como a presidente do comitê para o próximo festival. Ela explica seu papel na supervisão de todas as preparações e garante aos alunos que eles podem procurá-la com quaisquer perguntas ou preocupações. Suas palavras atraem a atenção da multidão e os alunos imediatamente explodem em aplausos. Subaru também menciona a famosa caixa de pedidos e declara audaciosamente que é solteira, o que provoca reações da multidão. Saie pensa em como Subaru é deslumbrante, e ainda assim, ela vê Koki como uma criança. No fundo, Saie se sente aliviada sabendo que Subaru não está interessada nele de jeito nenhum. Mais tarde, durante sua aula, Yushin tenta animar a todos, enquanto Miu adota uma abordagem organizada, mergulhando imediatamente nos detalhes do festival. Suas personalidades opostas colidem, deixando-os totalmente fora de sincronia. Yoda diz a Sayu que o festival terá prêmios, enquanto Miu continua apresentando ideias para possíveis exposições. Assim que a aula termina, Sai começa a pensar na exposição, mas um barulho de ronco interrompe seus pensamentos. Yona admite que é apenas seu estômago reclamando, então Sai imediatamente percebe que deve ser por causa de suas pequenas marmitas. No entanto, Yona explica que geralmente está sem dinheiro no final do mês, então Sai tira um pouco de pão para ele. Yona promete pagá-la de volta, embora Sei lhe diga que está tudo bem. Ao mesmo tempo, Koki os nota e oferece a Yona sua bebida de gelatina também. Mas Yona escolhe o pão em vez disso. Com isso, Sai o deixa escolher entre os dois tipos que ela tem, e depois de escolher um, Sai admira silenciosamente o quão atencioso Koki é por oferecer sua bebida. Assim que ela se prepara para sair, Sai de repente cai de cara na mesa de Yoda. Envergonhada, ela se levanta e sai correndo da sala. Na sala de aula, Koki conversa com Yoda sobre sua vida nos dormitórios, mencionando que talvez seja por isso que Yoda parece tão maduro. Mas Yoda insiste que sempre foi assim. Então ele casualmente pergunta a Koki sobre sua amizade com Sai, dizendo que planeja convidá-la para jogar Shogi com ele novamente. Diante disso, Koki quer saber o que Yoda fará se ele recusar. Yoda apenas encolhe os ombros, dizendo que não é da conta de Koki, então ele vai convidá-la de qualquer maneira. Enquanto isso, Sayu caminha pelo corredor com a mente ainda presa em Subaru. Nesse momento, ela avista dois alunos jogando algo em uma caixa e assume que deve ser a famosa caixa de pedidos. Isso a faz se perguntar se ela realmente conseguirá confessar seus sentimentos a Koki no festival e como ele poderá reagir se ela o fizer. Enquanto ela continua, Sai de repente nota a pintura de Subaru sendo vandalizada por outro aluno. Quando o garoto a vê, ele corre e deixa o marcador para trás. Então Sai se aproxima para inspecionar quando Subaru aparece de repente. Sai se prepara para a suspeita, mas para sua surpresa, Subaru apenas pergunta se ela viu quem fez aquilo.
Segundos depois, Koki chega atrás de Subaru, e ela rapidamente explica a situação. Koki imediatamente defende Sai, dizendo que ela não fez aquilo, embora Subaru já saiba que Sai não é a culpada. Surpreendentemente, Subaru não parece incomodada de jeito nenhum. Isso faz Sai perceber que Subaru é uma boa pessoa, mesmo que ela veja Koki como uma criança. Sentindo-se culpada, Sai se desculpa por ter parecido rude com ela no outro dia. Mas Subaru apenas responde que Sai estava certa em dizer o que disse, deixando Sai perdida em pensamentos mais uma vez. Subaru e Koki seguem em direção à sala do conselho estudantil, e Sai de repente se sente como uma criança pequena sendo deixada para trás novamente. Com isso, ela corre atrás deles e pega a sacola de papel que Subaru está carregando para ajudá-la, mas a sacola se rasga e o conteúdo se espalha pelo corredor. Em pânico, Sai começa a recolher tudo, e Koki também se abaixa para ajudar. Subaru tenta provocar Sai, mas Koki a repreende, fazendo-a pedir desculpas e deixar Sai carregar as sacolas. Ainda assim, algo no tom de Subaru lembra Sai do Koki da escola primária, exceto que a voz dele agora é mais grave. Ao chegarem à sala do conselho estudantil, vazia, eles entram. Ao pousar as malas, Subaru pega uma decoração e a coloca na orelha de Sai, perguntando a Koki se Sai está fofa, e ele concorda sem hesitar. Sai observa Koki falar com Subaru, de forma rude, como a amigos. Quando Subaru nota o braço queimado de sol de Koki, ela começa a apertá-lo, e mesmo com a repreensão dele, ela continua a fazê-lo. Said sente inveja, pois Subaru toca Koki com facilidade enquanto ela mal suporta estar perto. Enquanto conversam sobre bronzear-se nas atividades, Sai nota a pele clara de Subaru. O momento é quebrado com a chegada súbita dos membros do conselho. Eles discutem os preparativos do festival, então Koki convida Sai para sair. Antes de ir, Sai pergunta sobre a pintura vandalizada de Subaru, que responde casualmente que resolverá depois, e alegremente lembra a ambos de pedir uma música para a festa. Ao saírem, Sai não tira a pintura de Subaru da cabeça, então pergunta a Koki se seria certo tentar limpá-la, e ele concorda. Os dois começam a limpar suavemente a tinta, e enquanto trabalham, Koki pergunta a Sai qual música ele deveria pedir para a festa. Siu assume que ele não tem ideia e que a festa é um evento de confissão. No dia seguinte, os resultados da pesquisa para o tema da exposição da turma são anunciados, e o espaço vence. Miu então pede ideias à turma. Instantaneamente, sugestões surgem, deixando Miu a anotar tudo o mais rápido possível. Após a aula, Miu revisa suas anotações, tentando organizá-las quando Sai se aproxima para ajudar, e Rizui também se junta, fazendo Miu desabar em sua mesa em alívio. Enquanto caminham, Miu e Sai falam do festival quando Rizui, ofegante, corre até elas. Ela conta que Yushin agiu estranhamente mais cedo. Rizui explica que Yushin disse ter algo a lhe dizer na festa. Então ela instintivamente entrou em pânico, disse não e fugiu. Nesse momento, Koki e Yoda se aproximam perguntando se sabem para onde Yushin foi, pois o viram acelerar na bicicleta. Ao ouvir isso, Mio ferve de raiva. Elas percebem que, como membro do comitê de classe, Yushin não fez nada para ajudá-la. Koki pergunta por que todos falam da festa, então Hisui corre para explicar que há um boato de que confissões acontecem lá. Mio estala dizendo para procurarem Yushin, pois ela precisa ficar como membro do comitê de classe. Sai se oferece para encontrá-lo, mas Yoda a impede, temendo que Yushin se apaixone por ela. Rizui o apoia, dizendo que Yushin poderia facilmente pensar que Said está interessada nele. Koki se oferece para ir, e Mio sugere a margem do rio. As garotas ficam e falam sobre Yushin. Rizui confessa a culpa, mas Mio diz que nada é culpa dela, embora admita que poderia ter sido mais gentil. Agora, cabe a Yushin decidir como lidar com a rejeição. Ao ouvir isso, Sai reflete sobre a dificuldade de ser rejeitado. Nyota recebe uma mensagem de Koki, dizendo que já encontrou Yushin na margem do rio, mas quer conversar com ele antes de trazê-lo. Mio ferve de raiva novamente, insistindo que voltem logo, mas Sai quer vê-lo, e Hisui decide ir junto para rejeitá-lo adequadamente. Enquanto pedala, Sayu reflete sobre o quão difícil seria se fosse rejeitada por Koki. Nesse momento, ouvem Yushin discutir com Koki, e os dois se escondem sob a ponte para espioná-los. Koki repreende Yushin por abandonar suas responsabilidades no festival, mas ele se recusa a ouvir. Yushin argumenta que, por Koki ser bonito, ele não entenderia, e seus comentários só irritam Koki ainda mais. Koki rebate, apontando que nem todos escolhem pessoas pela aparência, especialmente ele não. Ele enfatiza que Kisui trabalha duro para o festival, buscando alguém sério. Embora Yushin afirme levar suas responsabilidades a sério, Koki insiste que não. Sai e Hisui ficam atordoadas com as palavras de Koki. De repente, um inseto voa em Hisui, fazendo-a gritar alto e expondo as duas. Yushin imediatamente assume que Hisui estava tão preocupada que veio procurá-lo. Então ele se recompõe e decide voltar ao festival. Enquanto voltam, Yushin agradece a Sai. Ele explica que entrou em pânico antes porque os garotos da turma falavam de Hisui e ele temeu que alguém a levasse dele.
Sai percebe que estão na mesma situação, então o entende e diz que sua coragem é admirável. Yushin se ilumina ao ouvir Sei, mas antes que possa dizer algo, Koki se interpõe, lembrando a Sai para não ser muito gentil com ele. Especialmente quando ele está vulnerável. Isso leva a Sai a se perguntar se Koki reagiria igual se soubesse que ela gostava dele. Nesse momento, Miu chega de bicicleta, gritando o nome de Yushin, e Koki rapidamente lhe diz para correr enquanto uma furiosa Miu o persegue. No dia seguinte, uma garota chama Koki perguntando se ele tem planos para a festa. De longe, Subaru observa a cena, e assim que a garota sai, ela imediatamente o provoca por ser popular. No entanto, quando ela pergunta sobre a festa, Koki simplesmente responde que não tem, enquanto isso, Sai escreve o título da música dele na caixa de sugestões, a mesma que Koki espera que seja tocada na festa. Quando o sinal toca, ela rapidamente volta para a aula. Na sala de aula, Mution muda a história, agindo como se nunca tivesse sido dispensado por Hisui e estivesse apenas conversando casualmente com ela sobre o festival. Hisui fica frustrada, mas suas amigas a incentivam a mostrar misericórdia. Afinal, Miu já lhe deu um castigo severo. Nesse momento, alguns colegas pedem ajuda a Sai para carregar caixas. Ela levanta todas de uma vez, surpreendendo a todos com sua força. Lentamente, colegas adicionam mais itens para ela carregar. Miu tenta impedi-los, mas Sai insiste que aguenta. Koki, ao ver, se aproxima, pega as caixas e diz para deixar o trabalho para os rapazes, e que é bom ter alguém tão forte como ela por perto. Ao ouvir isso, Hisui comenta que dizer coisas assim só fará as garotas se esforçarem mais. E de fato, em casa, Sayu termina uma tigela inteira de arroz de uma vez, determinada a ficar mais forte. No dia seguinte na escola, Subaru se aproxima de Sayui. Saie se oferece para ajudar a carregar coisas, mas Subaru insiste que ela mesma é forte. Então Subaru pergunta se Saie já pediu uma música para a festa, e Saie confirma que sim. Logo, colegas de Subaru correm para tirar suas medidas para o figurino. Subaru será a atriz principal da peça, o que faz Saie admirá-la ainda mais. Nesse momento, um anúncio chama por Subaru, levando Saie a se desculpar também. Só após sua saída, colegas de Subaru a notam, comentando sua altura para uma caloura. No caminho, Sai pensa que não tem chance contra Subaru, mas ainda quer que Koki saiba seus sentimentos. Mais tarde, Hisui anuncia animadamente que já recebeu 4 convites para a festa, enquanto Miu e Sai não receberam nenhum. As amigas de Hisui a animam, chamando-a de fofa e popular. Hisui insiste que Sai também é fofa, e a encoraja a finalmente falar com Koki, afirmando que a magia do festival é real. Vendo Koki sozinho em um canto, Sai decide arriscar e caminha em direção a ele. No entanto, ela se move com tão pouca confiança que parece um urso nervoso. No final, ela volta para seu assento. Hisui fica frustrada, mas Sai insiste que seria estranho confessar do nada. Enquanto ajuda com as decorações, Sai pensa em como se confessar a Koki, e de repente ele aparece ao lado dela, oferecendo ajuda. Enquanto faz isso, tinta respinga em sua camisa. E enquanto Sai o incita a lavá-la, ele insiste que é quase imperceptível, então ele deixa assim. Então Hisui aparece e tira uma foto deles, então Koki se inclina mais perto de Sai para a foto. 10 dias antes do festival, a turma se apressa nos preparativos e Sai não consegue falar com Koki adequadamente há um tempo. Nesse momento, alguns colegas a interrompem e pedem para ela segurar a decoração até a cola secar, o que provavelmente levará muito tempo. Enquanto isso, Rizu anda tirando fotos, e embora Sayu tente pedir ajuda, ela não a ouve. Felizmente, Yoda intervém para ajudá-la. Enquanto seguram, Sayu e Yoda começam a conversar. Yoda compartilha que em sua escola secundária ele tinha apenas 7 colegas, então um festival tão grande parece esmagador. Surpreendentemente, até Sayu, que viveu na cidade a vida toda, também acha o festival novo. A conversa continua, e Yoda lhe conta mais sobre sua cidade natal, onde há montanhas por toda parte e as estradas nem são pavimentadas. Por causa disso, ele nunca aprendeu a andar de bicicleta. Sai acha a ideia de uma cidade montanhosa bonita e diz que gostaria de vê-la um dia. Para sua surpresa, Yoda a convida casualmente para visitar sua cidade no próximo verão. Quando um pedaço da decoração se parte, Sai e Yoda o alcançam, fazendo suas mãos se tocarem. Isso os assusta, e Sai nota como as mãos de Yoda parecem legais. Nesse momento, Koki chega e pergunta o que estão fazendo. Ele percebe que a cola levará muito tempo para secar, então procura algo para amarrá-la. Ele rapidamente prende a decoração, e enquanto Sayu pensa que o festival seria a chance perfeita para falar com ele, ele se afasta novamente antes que ela possa dizer algo. Mais tarde, Mio reúne todos para um confronto de pedra, papel e tesoura. O prêmio ajudará na exposição do festival e o vencedor da turma competirá contra campeões de outras. Yushin então apresenta os jogadores, Yoda contra Koki. Said torce por Koki da arquibancada, mas Yoda vence. Mesmo assim, a reação de Koki à derrota faz Said achá-lo ainda mais fofo. Em seguida, Mio sai com Yoda para que ele possa competir contra os concorrentes das outras turmas.
Depois de um tempo, o canto animado de Mio ecoa do corredor enquanto retornam. Todos imediatamente se viram para a porta, onde Mio entra com um largo sorriso. Atrás dela está o enorme prêmio de cortina preta que ganharam, sendo carregado por Yoda. Yoda é incrivelmente bom em pedra, papel e tesoura, derrotando oponentes com facilidade. Enquanto todos o aplaudem, Yushin fica com ciúmes, e Sai e Hisui admitem que Yoda é incrível. No entanto, como as cortinas são volumosas, elas começam a inclinar e quando Sayuri corre para ajudar, a pilha balança e acaba caindo sobre os dois. Eles ficam presos debaixo do tecido e Yoda se desculpa, embora Sayuri o assegure de que não se importa. Quando chega a hora da limpeza, Koki se aproxima de Mio com um pedido. Enquanto os três comem um lanche, eles conversam sobre como Sai nunca tem a chance de trabalhar com Koki porque ele sempre parece ocupado. Hisui a incita a agir logo ou a oportunidade pode escapar. Surpreendentemente, Mio concorda com ela, dizendo que Sai deveria falar com Koki em breve. Com apenas 5 dias antes do festival, Sai começa a refletir sobre o quanto ela quer conversar mais com ele. Então, quando ela vê Koki tirando o lixo, ela imediatamente corre para segui-lo. Ela corre o mais rápido que pode, e quando o alcança, ela rapidamente se oferece para ajudá-lo a carregar o lixo. Koki, porém, insiste que pode lidar com isso. É quando Sai finalmente expressa sua preocupação, que os dois não conseguiram conversar muito desde o início dos preparativos do festival, e ela deseja que pudessem conversar mais enquanto trabalham juntos. O que Saie não percebe é que Koki tem tentado ajudá-la, reduzindo sua carga de trabalho. Ele explica que as pessoas tendem a depender muito de Sai, mas agora ele pode carregar mais caixas do que ela. Suas palavras a levam de volta aos dias de escola primária, quando Koki era pequeno e ela sempre carregava mais caixas. Koki então menciona o dever de recepção que lhes foi atribuído, com cada um tendo um turno de 30 minutos durante o festival. Ele sugere perguntar a Mio se podem fazer o turno juntos, e Sai concorda imediatamente, querendo passar mais tempo com ele. No dia seguinte, Sai se aproxima de Mio para falar sobre o trabalho de recepção. Ela hesita em fazer o pedido, mas Mio confiantemente lhe diz que resolverá. Ela explica que ser representante de classe é difícil, então merece um pequeno benefício e usará um de bom grado para ajudar Sai. Hisui adora a ideia, animada que Mio está oficialmente se juntando a ela e tramando coisas para Sai e Koki. Um dia antes do festival, Sai já pensa em coisas para conversar com Koki durante o turno de 30 minutos na recepção, quando ele de repente passa. Ela rapidamente lhe diz que Mio aprovou que trabalhassem juntos e Koki imediatamente se ilumina. Nesse momento, Yoda passa pelos dois. Koki comenta casualmente como Yoda é sempre tão calmo e até pergunta a Sai se ele sabe rir. Para sua surpresa, Sai responde honestamente que já ouviu rir muitas vezes. Quando Koki pergunta quando, ela se lembra de todos os momentos em que Yoda riu com ela, e a expressão de Koki muda de repente. Mais tarde, Yoda se aproxima de Koki para perguntar se ele sabe de algo que Sai possa gostar, mas Koki só pensa em comida, já que Sai adora comer. Yoda então pergunta qual comida ela prefere, e Koki lhe diz leite, lembrando-se dos dias de escola primária juntos, mas quando ele se vira, Yoda já se foi. Yoda se aproxima de Sai na pia, entregando-lhe doces de leite, dizendo que aprendeu com Koki que ela gosta deles. No fundo, Sai sabe que não é o leite que ela realmente gosta, mas o próprio Koki, então ela fica mais determinada a se confessar a ele. Sai agradece a Yoda quando Hisui de repente entra anunciando um problema. A tinta que espirraram não brilha como pretendido, deixando a turma ansiosa para alcançar o tema do céu estrelado. Com pouco tempo, eles se apressam para encontrar uma solução. É quando Yoda sugere usar papelão com furos para criar luz, e Mio e os outros consideram sua ideia, mas Yushin insiste que todo o papelão próximo foi reivindicado por outras turmas. Koki, no entanto, encoraja todos a tentar tudo, até mesmo repreendendo Yushin por desistir. A turma mergulha no trabalho sob a supervisão de Mio. Sai e Koki andam de bicicleta até os supermercados, e ao perceber que Sai pegou uma rota difícil, Yoda sai correndo. Sai consegue papelão, mas ao se preparar para voltar, vê Yoda machucado com uma bicicleta. Apesar de admitir que não sabe andar, ele veio para ajudá-la. Koki consegue ensacar papelão, mas quando espreita para fora, vê Sai e Yoda andando juntos. Yushin os nota e comenta que podem começar a namorar, mas Koki imediatamente o repreende por espalhar rumores, deixando Yushin intrigado sobre por que Koki tem estado tão bravo com ele ultimamente. Com todo o papelão organizado, a turma começa a montá-lo em uma parede. Uma vez que as luzes são apagadas, o brilho da luz de fora cria o que parece ser estrelas reais. Mio finalmente solta um suspiro de alívio, enquanto Yushin tenta animar a todos, embora ninguém preste atenção nele. Enquanto isso, Hisui carrega as fotos que tirou para o álbum compartilhado da turma. Enquanto os alunos examinam as imagens, a nostalgia os invade, lembrando as memórias que criaram. Hisui envia a Sai uma foto específica, a que ela tirou de Sai e Koki. Sai imediatamente cora. Koki está prestes a mostrar uma foto a Yoda quando percebe que Yoda está olhando para uma foto de Sai. Enquanto a turma começa a limpar, Koki se oferece para tirar o lixo mais uma vez.
No caminho de volta, ele percebe Subaru pegando itens que caíram de sua caixa. Ele corre para ajudar, notando que ela parece pálida. Subaru se apressa e imediatamente começa a falar sobre Sai. Ela diz a Koki que ele e Sai parecem fofos juntos e sugere que eles deveriam sair. Mas Koki insiste que Sai gosta de outra pessoa. Subaru rebate dizendo que Sai parece gostar dele, mas Koki permanece certo de que não é verdade e que Sai é gentil com todos ao seu redor. Com isso, Subaru pergunta se ele sabe de quem Sai gosta, mas Koki admite que não perguntou. Subaru se levanta observando que Koki era muito mais corajoso quando criança, deixando-o confuso. De repente, Subaru é chamada para a sala de arte e sai correndo, mas depois de dar apenas alguns passos, ela cai instantaneamente. Na sala de aula, os alunos se reúnem perto da janela, atordoados ao ver Koki carregando Subaru enquanto corre. A cena choca a todos. Siu sente o coração pular uma batida, pois na escola, rumores se espalham rapidamente quando coisas assim acontecem. Obrigado por assistir, certifique-se de se inscrever para não perder novos episódios toda semana.